Provavelmente, toda garota sonha em se tornar uma duquesa. A heroína está noiva de Felin, o único herdeiro do Duque Viliot. Uma luxuosa propriedade familiar com móveis ricos, inúmeros olhares admiradores e a jovem e bela Lila no centro da atenção de todos. Um verão quente, 14 anos atrás, uma encantadora duquesa com olhos brilhantes e um sorriso aberto. Naquele momento, a família do Duque Viliot conquistou um novo título e foi agraciada com a espada do Império. E a heroína teve a sorte de se tornar parte de um renomado e nobre clã familiar. Leila estava sentada à mesa, ouvindo os elogios entusiasmados dirigidos a ela. Será que realmente havia sido ela quem havia preparado tudo aquilo? A mesa estava deslumbrante. As pessoas mais queridas do seu coração estavam diante dela, e um afeto modesto, mas sincero, brilhava em seus olhos. Apesar de Leila vir de uma família nobre, mas pobre, o duque e a duquesa de Viliot cuidavam dela como se fosse sua própria filha e a amavam imensamente. A garota sempre era bem tratada. Garantiam que ela se alimentasse bem, para que Leila não se esquecesse de comer alimentos saudáveis e necessários. A protagonista recebia absolutamente tudo o que queria, as melhores roupas, as melhores joias, a melhor educação. Essas duas pessoas extraordinárias a amavam como ninguém jamais havia amado. Até mesmo o próprio filho deles ficou com ciúmes dos pais em relação a Leila. A duquesa de Viliot implorava à sua querida menina que cuidasse do filho rebelde deles. Eles estavam noivos desde o nascimento. A duquesa era uma mulher maravilhosa, incrivelmente interessante e culta, e havia muito o que aprender com a senhora Viliot. Naquela época, o próprio filho do duque e da duquesa havia se interessado seriamente por esgrima e se dedicava aos treinos. Por isso, embora os jovens estivessem noivos, raramente podiam passar tempo juntos. No entanto, nem tudo era ruim, pois, como os encontros eram raros, tornavam-se valiosos. Leila sempre o recebia alegremente após os treinos. Os jovens não eram almas gêmeas, mas havia, sem dúvida, sentimentos brilhantes e calorosos entre eles. Felin se preocupava por não ser bom o suficiente. A garota o provocava, zombava dele e ria, e ambos adoravam passar o tempo assim. A protagonista sempre apoiava o jovem herdeiro e o elogiava. Ele se tornaria um duque digno e um sucessor à altura da dinastia. O jovem herdeiro do duque ficava insatisfeito e carrancudo, o que divertia muito a garota. Leila, por outro lado, sempre irradiava a luz, sendo aberta, bondosa e calorosa. O brilho da garota era suficiente para iluminar todos os habitantes da propriedade. O jovem, no entanto, estava sempre sombrio e desanimado. Felin revirava os olhos. Leila sorria amplamente e era feliz. Até que o destino virou as costas para a protagonista e destruiu sua vida feliz. Literalmente, em um instante, tudo ao redor se transformou em um pesadelo. Leila estava sentada à sua escrivaninha, tomando notas, enquanto a tempestade rugia do lado de fora da mansão da família do duque. A garota estava muito preocupada com a residência da propriedade e os arredores. Havia uma tempestade lá fora. Será que tudo estava bem? A criada trouxe à jovem senhorita um chá quente e a tranquilizou, garantindo que todos tinham tudo de que precisavam para uma ocasião como aquela. Leila sorriu radiante. Ela estava ansiosa, mas, já que a criada estava certa de que tudo estava bem, significava que a garota poderia relaxar e confiar em suas palavras. Mas então, as palavras mais terríveis da vida da protagonista foram ouvidas. Uma das criadas entrou correndo em seus aposentos, em pânico, e anunciou que, devido às condições climáticas, a carruagem do duque e da duquesa havia sofrido um acidente. Naquele exato momento, o herdeiro do duque Viliot entrou correndo após a serva. O jovem imediatamente se aproximou de Lila. Felin começou a consolá-la, dizendo que tinha certeza de que os pais haviam conseguido escapar. Eles certamente voltariam para casa. Tudo ficaria bem. Nada poderia ter acontecido com seus pais. Viliot sabia disso, sentia isso com certeza. Leila também deveria acreditar nisso, deveria ter fé de que ainda os veria vivos e bem. A protagonista tremia dos pés à cabeça. Seu corpo parecia feito de algodão. Ela tremia em meio a soluços e gritos de desespero, mas o rapaz a segurava firmemente. Os dois jovens rezaram juntos para que o duque e a duquesa sobrevivessem a esse terrível desastre e voltassem para casa para seus filhos em breve. Leila queria, mais do que qualquer coisa no mundo, ouvir as palavras tão esperadas de seus amados guardiões, que estavam em casa e felizes por ver sua filha novamente. Mas ela nunca mais ouviu suas vozes gentis.
O jovem Felin, ainda menor de idade, herdou toda a propriedade de seus ilustres pais e também recebeu o título de Duque de Viliot. O rapaz sentiu-se traído pelo destino e tentou se esquecer de tudo nos treinamentos. O jovem duque descarregava toda a sua fúria nas lutas de treino, e a dor e o desespero podiam ser sentidos em cada golpe e cada movimento de sua espada. Alguém precisava assumir toda a responsabilidade pela propriedade, seus habitantes e os deveres do duque, em memória dos melhores pais. Leila assumiu tudo isso para si. Cada um dos jovens lidou com sua dor à sua maneira. O rapaz manejava sua espada. A garota afundava-se nos documentos. Leila e Felin decidiram adiar o casamento até tempos melhores. Então, um dia, o imperador declarou guerra contra outro reino, e o jovem duque partiu para a campanha militar. 6 anos se passaram desde a declaração da guerra. O terrível evento, que tirou a vida de tantas pessoas, finalmente chegou ao fim. As criadas estavam reunindo os pertences de Leila, penteando seus cabelos. Os cabelos de Leila foram cuidadosamente penteados e seu vestido foi ajustado. A guerra havia acabado, o que significava que o duque em breve estaria em casa. As criadas sussurravam para sua senhora que o jovem Felin devia ter sentido uma saudade imensa de sua noiva, pois ela estava tão bela, como um anjo descido do céu. Leia sentia-se muito desconfortável ao receber elogios. Seu vestido azul claro esvoaçante, a maquiagem leve. Quanto tempo havia se passado desde que se viram pela última vez? Aqueles 6 anos foram terríveis, começando com a morte do duque e da duquesa, seguidos por uma pandemia, uma colheita fracassada e uma fome devastadora. Mas eles superaram tudo. Felin finalmente havia retornado para a propriedade ancestral dos Viliot, e todos estavam ansiosos para ver como ele havia mudado. As criadas relataram que já era possível sair da mansão e encontrar o jovem duque. Leila estava em expectativa. A protagonista estava muito preocupada. Tudo estava preparado para a chegada do duque. Será que haviam conseguido organizar tudo? Ele estaria ali a qualquer minuto. Leia esperava ansiosamente pela aparição de seu amado noivo, pois agora seus sentimentos reacenderiam. Quando Felin retornasse, ele se casaria com a jovem proprietária. Eles teriam um casamento e cumpririam a última vontade de seus pais. Todos os habitantes da propriedade aguardavam o retorno de seu duque. Isso marcava uma nova etapa e grandes mudanças para todos. Leila estava radiante. Ela esperava por esse dia havia muito tempo. Fez tanto por esse momento, e agora, esse dia finalmente havia chegado. O rosto da protagonista congelou em um horror selvagem e choque. O que estava acontecendo? Seu duque realmente havia retornado da guerra, mas Felin voltou, após 6 anos de separação de Leila, não sozinho. O duque carregava um troféu de cabelos dourados em seu cavalo. Como isso podia ser? Como ele ousava fazer isso com Leila, diante de tantas pessoas? Eles estavam juntos desde a infância. Eles estavam noivos. Tudo dentro da garota desmoronou. Ela estava certa de que tudo voltaria a ser como antes, mas ao lado dele havia outra. Todos os presentes ficaram congelados em um silêncio chocado. Todos sabiam do noivado entre o duque e a senhorita Leia. Ninguém esperava que ele trouxesse outra mulher para cá. Brilhantes cachos dourados, uma figura refinada com cintura fina, pele de porcelana e, para piorar tudo, uma barriga saliente. Aquele foi o segundo evento terrível e doloroso na vida da protagonista. As criadas pessoais observavam a cena em horror. Estavam profundamente ofendidas por sua nobre e radiante senhora. A garota estava grávida. Um murmúrio descontente se espalhou. O cavalheiro estava noivo, como ele podia trazer essa mulher aqui? Ela carregava o filho dele, mas e a verdadeira dama? Agora estava claro que o Duque Felin e aquela loira haviam passado a noite juntos, pelas costas da noiva. E o jovem até mesmo a trouxe para cá. Que humilhação! Uma das criadas gritou para que as outras parassem de falar bobagens. O Duque nunca faria isso com Leila. Ela era preciosa para ele. Aquilo só podia ser um mal-entendido. Um mal-entendido? Aquela situação tinha apenas um significado, e ele despedaçou a alma da protagonista em pedaços. Se aquela mulher de cabelos brancos realmente se tornará a amante do Duque e carregava seu filho no ventre, então o que restava para a verdadeira dama? Atacar aquela mulher imunda e insultá-la? Ela merecia isso. Mas o verdadeiro culpado era o próprio Duque. Como ele ousava fazer isso com ela? Leila sempre foi nobre, compreensiva e infinitamente gentil.
Ela deveria permanecer assim agora. Mas, o que deveria fazer? Além disso, a protagonista ainda não havia se tornado esposa de Felin. Então, será que ela tinha o direito de opinar? A heroína era apenas a noiva. Ela ainda era Lady Tabitha, e não a duquesa de Viliot. Layla não era uma duquesa. Ela não era ninguém nesta propriedade. E agora parecia que tudo permaneceria assim. Quem sabe o que havia mudado nesses 6 anos? Que vergonha! O que Layla fez de errado? Como ela ofendeu seu amigo de infância? O que ela fez para merecer esse tratamento? O Duque Felin desmontou de seu nobre cavalo, deixando sua loira grávida sentada na sela. Felin perguntou por que todos estavam tão calados, sem entender o motivo daquela reação. Ele nunca foi muito perspicaz. O Duque sempre foi teimoso, mimado e completamente estúpido. Por isso, seus pais tinham tantas esperanças em Layla. Felin, descaradamente, aproximou-se da protagonista. Será que sua amiga de infância havia esquecido como falar em 6 anos? A pobre garota forçou um sorriso. Ela estava relutante, mas... Não. Ela estava apenas surpresa. O jovem duque sempre foi ciumento em relação a Elila. Ela sempre foi elogiada com orgulho, e o rapaz nunca quis se esforçar para aprender nada. Mas, ao mesmo tempo, queria admiração geral e reconhecimento. Felin realmente não era dotado de um intelecto particularmente brilhante e não entendia por que todos estavam tão surpresos. Layla ainda não entendia as intenções de Felin, nem o que realmente estava acontecendo ali. Por que aquela pergunta tão óbvia? O jovem duque, galantemente, estendeu a mão para sua loira misteriosa. Léa observou seu noivo desmontar do cavalo e, com extrema ternura, erguer a mulher grávida nos braços. Ela devia estar cansada após uma viagem tão longa. Pele clara e delicada, grandes olhos cor de gelo, lábios sensuais e um rosto angelical no geral, mas havia algo claramente errado nela. Assim que essa mulher desceu do cavalo, Felin a abraçou firmemente, demonstrando sua atitude e apoio com cada gesto. Os criados começaram a sussurrar novamente. Como o jovem ousava insultar a pobre senhorita dessa forma? Léa assumiu todas as responsabilidades da família desde que ele partiu, porque ele era estúpido demais para fazê-lo. Ela o tirou da crise. E essa era a sua gratidão? Se não fosse por Layla e sua lealdade ao ducado de Viliot, ninguém estaria ali agora. E bem diante da noiva? Que idiota! Os rumores eram impossíveis de conter. Claro, o casamento de Lila e Felin havia sido arranjado pelos pais deles, mas isso não lhe dava o direito de desprezar e humilhar abertamente sua futura esposa. O jovem e tolo duque virou-se para uma das empregadas, uma criada chamada Michelle. A garota respondeu imediatamente. Então, Felin se virou para sua amante e disse que ela precisava descansar. Os criados preparariam um quarto para ela, bastava que ela escolhesse qual queria. O nome da moça era Cecil. Ela se espreguiçou preguiçosamente e murmurou, satisfeita, que queria o quarto mais iluminado da propriedade. Felin ordenou que levassem senhorita Cecília para o quarto mais afastado da ala leste. A criada ficou atônita. A protagonista foi tomada por uma pontada de dor. O que ele havia acabado de dizer? Todos ouviram agora, ou apenas ela? Aquele era o quarto da duquesa de Viliot. O lugar mais sagrado da mansão da família. Ninguém era permitido ali desde sua morte. Como ele podia colocar uma mulher suja no quarto de sua mãe? Como ele podia profaná-lo com tanta ignorância? Como ele ousava? O duque perguntou que diferença fazia. Afinal, era apenas o quarto da mãe. Estava vazio mesmo. E Cecil queria o quarto mais iluminado da mansão. O imbecil realmente não entendia. Ninguém, além da própria duquesa, jamais poderia ocupar aquele quarto. Felin franziu a testa e retrucou que seu pai ficava lá de vez em quando, e que até a própria Lila já havia dormido ali. Lila tentou explicar, o duque era o dono da casa, e ela mesma era apenas uma trabalhadora ali. Mas aquele era o quarto mais iluminado da propriedade, e era isso que Cecil queria. Era impossível argumentar com tamanha estupidez. Layla não cedeu. Outras salas tinham luz e conforto suficientes. Que escolhessem qualquer uma delas. Felin cruzou os braços. Ele não iria ouvir as reclamações da garota. As regras na mansão eram feitas pelo seu dono. Michelle recebeu a ordem para preparar imediatamente o quarto da mãe do duque para Cecil e garantir que ela não fosse incomodada.
Leia abaixou a cabeça. Nunca esperou que o Duque a tratasse assim. Muito menos que tocasse em um assunto tão intocável. Michelle manteve uma expressão fria e condenatória, curvou-se e saiu para cumprir a ordem. A amante loira virou-se e sorriu levemente, maliciosa, enquanto olhava diretamente nos olhos de Leila. O Duque idiota finalmente percebeu algo. Leia estava incomodada com alguma coisa. Algo estava errado. Felin perguntou à sua noiva irritada por que ela estava tão zangada de repente. Ele havia acabado de voltar da guerra. Era um grande evento. A jovem queria descarregar toda a sua indignação naquele canalha. Mas respondeu apenas que estava tudo bem. O Duque a encarou, desconfiado. Mas percebeu que ela definitivamente não estava feliz. Seu noivo acabará de voltar da guerra com uma amante grávida, destruir a sua reputação e agora colocava aquela mulher no santuário de sua família. A protagonista levou as mãos à cabeça. O que estava acontecendo? Felin era tão estúpido, ou apenas um canalha? Ou os dois? Uma criada preocupada perguntou à sua senhora se ela estava bem. Leila suspirou e pediu que não se preocupassem com ela. Tudo se resolveria, tudo se encaixaria. A pobre garota havia se preparado tanto para esse encontro. Estava tão feliz, tão ansiosa, e ele trouxe aquela desgraçada para dentro de casa. Leila estava acostumada a ser responsável por tudo ali. Respirou fundo e disse para a criada não pensar nela, apenas preparar o quarto da nova senhora. Mas se notasse algo suspeito sobre essa mulher desagradável, que viesse contar a ela imediatamente. Nem o caráter de Leia, nem sua posição, permitiriam que fechasse os olhos para tudo isso. Ela era incrivelmente bondosa, mas também se respeitava. Ano após ano, a heroína encobriu os erros do Duque. Lidou com a administração da propriedade e trouxe prosperidade ao Ducado dos Viliot. Cada minuto de seu tempo era dedicado ao trabalho, à memória de sua amada duquesa e do Duque falecido. Era sua forma de prestar respeito e amor eterno. Por causa da chegada do Duque, Leila não conseguiu terminar a contabilidade do mês. Todos sabiam que ela tomava todas as decisões por Felin. E a respeitavam por isso. Até aqueles que antes riam dela agora buscavam seu conselho. Mas não perdoariam uma falha. Ela não era um homem. Portanto, tudo sempre precisava ser impecável. Após revisar cuidadosamente os documentos, ela os conferiu várias vezes, garantindo que não houvesse erros. Então, do lado de fora da mansão, um trovão abafado ressoou na noite. Exatamente como naquele dia. O dia em que a carruagem de seus pais queridos caiu e se despedaçou. A heroína começou a tremer. Desde aquele evento terrível, nunca conseguiu se recuperar completamente. Leila agarrou-se ao peito, tentando conter o tremor. Leila estava completamente absorta em seus pensamentos e se esqueceu completamente da estação chuvosa na região. Desde a morte do Duque e da Duquesa de Viliot, a garota sofria ataques de pânico. As tempestades se tornaram um presságio de morte para ela. Felin provavelmente já havia esquecido disso, sua mente estava ocupada demais com sua insolente amante. Ele não se importava com o que Leila estava sentindo agora. Foi exatamente por isso que permitiu que aquela mulher imunda entrasse no quarto da Duquesa Viliot e a humilhou na frente de todos. Uma criada preocupada entrou no escritório da jovem e anunciou que já era hora do jantar. Lila estava exausta, mas se desculpou, o Duque estava em casa após 6 anos de guerra, então precisavam jantar juntos. Infelizmente, era um costume tradicional entre famílias nobres. Não havia como argumentar contra isso, mesmo que ela quisesse. A criada, Michelle, sempre sincera e leal, a apoiou. Todos estavam felizes com o retorno seguro do Duque, mas Lila não era obrigada a se esforçar por causa daquela mulher também. Os criados estavam ocupados nos corredores, preparando tudo para que a casa estivesse impecável para o retorno do Duque. O solar da família Viliot parecia ter ganhado vida novamente com sua chegada. A mansão estava feliz por receber seu dono de volta, ainda que um dono inútil. Todos trabalhavam com dedicação, e Lila se orgulhava deles. Os criados não queriam decepcioná-la. Uma empregada empurrava um grande carrinho de comida quando passou pela protagonista e a cumprimentou com um tom hesitante. Leila parou. O que estava acontecendo? Por que aquela comida estava sendo levada para fora da sala de jantar? O jantar já havia começado. Para onde a empregada estava levando aquilo? E por quê? A criada, envergonhada, abaixou a cabeça.
O duque havia pedido que o jantar fosse levado para seu quarto. Estava cansado demais. A criada ficou tensa, temendo a reação da senhorita Lila, que já havia sido injustamente maltratada o bastante naquele dia. Leila passou pelo carrinho e parou diante do grande retrato da família Viliot. Será que ela ainda fazia parte dessa família? Para os falecidos duque e duquesa, não havia dúvidas se eles a consideravam como uma filha. Mas para Felin? Ele não havia da mesma forma. Por mais de 10 anos, Lila dedicou sua vida ao nome e à honra da família Viliot, mas continuava sendo uma estranha para ele. Isso significava que ela não tinha o direito de exigir um jantar em família. Os criados olharam para sua senhora com pesar e compaixão. Eles entendiam. O duque podia estar cansado, mas mais uma vez negligenciava aquela a quem devia tudo. No entanto, havia muito mais comida naquele carrinho do que o necessário para uma pessoa. Isso não tinha nada a ver com cansaço imaginário. O jovem duque simplesmente não queria jantar com a mulher que esteve ao seu lado desde a infância. Em vez disso, havia decidido um jantar privado com sua amante, ignorando sua noiva descaradamente. Lila cerrou os punhos. Ela só havia aceitado aquele jantar por respeito a Felin, e agora ele a tratava assim. A empregada chamou sua senhora com preocupação. Lila ainda não havia comido nada e precisava se alimentar. Mas a protagonista não ouviu. Em vez disso, mergulhou novamente no trabalho, desperdiçando seu tempo em algo que não era para si mesma. De repente, um homem educado e visivelmente nervoso aproximou-se com uma pilha de documentos. Eles precisavam ser assinados. Esse sempre foi o dever do duque, agora que ele estava de volta, deveria assumir sua responsabilidade. Mas todos sabiam que o duque era um tolo, e que sua brilhante noiva sempre fazia esse trabalho. Lila suspirou e anunciou que, a partir daquele dia, Felin ficaria responsável pelos documentos. Ela estava cansada de tudo. Pela primeira vez, queria dedicar tempo para si mesma, não para os outros. Depois de tomar um banho quente, refletiu sobre a situação caótica em que se encontrava. De volta ao seu escritório, a jovem encontrou o mesmo homem à sua espera. Ele ainda segurava os documentos, insistindo que precisava da assinatura dela. Lila analisou os papéis e suspirou. O Duque Viliot já havia voltado embora, provavelmente, estivesse ocupado se divertindo com aquela mulher, em vez de assumir suas obrigações. Mas ele era o responsável por isso agora. O homem, que trabalhava para o Duque há 30 anos, jamais imaginou que, após sua morte, tudo entraria em colapso. Mas Lila havia sustentado aquela casa com esforço e dedicação. O Duque idiota nunca entenderia nada disso. Ainda assim, o velho mordomo não se surpreendeu com a resposta dela. Afinal, por que ainda levavam documentos para ela? Não deveria ser ele quem deveria cuidar de tudo agora? Mas o homem explicou que, na verdade, essas sempre foram obrigações do Duque. Felin, por sua vez, disse que Lila havia armado tudo isso apenas para arrumar um novo motivo para reclamar. A conversa foi abruptamente interrompida quando Cecil interveio. Sem cerimônia, a amante do Duque se aproximou e colocou a mão sobre a dele. Algo mudou no ar quando Felin terminou de falar. Estava terrivelmente entediado, o Duque, sem vergonha, acariciava a bochecha da bagunça. Deixe Cecil não se esforçar demais e vá descansar, ela está grávida, ordenou o insolente Duque, mandando que os papéis fossem levados de volta para Leila. Ele não tinha tempo, e Cecil deveria deixar os documentos serem resolvidos imediatamente. Até o criado começou a tentar convencer o negligente Duque. Leila é a noiva do Duque, isso não é responsabilidade dela. Ela estava apenas ajudando por bondade, argumentou o criado. O Duque, impudente e ignorante, simplesmente bateu a porta na cara do homem. Ele queria descansar, porque estavam interferindo com ele. Cecil murmurou levemente que aparentemente estavam muito próximos de Leila, já que se comunicavam sem o uso de títulos. Aparentemente, ela era querida pelo Duque. Finn respondeu que isso era verdade, eles estavam juntos desde a infância, mas sua amante objetou, afirmando que tal familiaridade não era aceitável. Afinal, ela era a simples filha de um conde. Como Finn não era capaz de fazer nada por conta própria, até sua amante o manipulava facilmente aos olhos da nobreza. Leila ainda era filha do conde, apesar de ser uma noiva. Cecil acrescentou, suavemente, que seria muito melhor e mais correto se a noiva se dirigisse formalmente a Finn. A vil amante acertou onde mais doía.
Se o Duque continuar a incentivar isso, então os criados começarão a olhar para ele com desprezo, e tudo por causa dela, por causa dessa noiva impudente. Por que o Duque a escolheu? Há tantas pessoas dignas por aí, resmungou a amante. O homem, tímido, voltou para sua amante com a ordem de seu idiota de Duque e entregou-lhe os papéis. Leila suspirou, não esperava nada diferente. Ela compreendia a situação e a posição do homem. O fato de o Duque não ser capaz de conduzir os assuntos por conta própria não o eximia de suas responsabilidades. Leila não fazia parte da família dele e não faria isso por ele para sempre. A principal personagem precisava levantar esse tópico em uma conversa com ele. Ele não poderia se eximir de suas obrigações para sempre. Além disso, seria certo levantar o assunto da vil-amante e indicar o que a presença dela significava para todos. Leila sentiu um peso e uma dor no coração, mas se manteve firme, sempre firme, por causa de seus pais falecidos e fez seu trabalho. O homem que simpatizava com ela perguntou, culpado, como sua amante estava se sentindo agora, mas a heroína não demonstrou nada. Está tudo bem, disse ela, mas tudo estava pior do que nunca. Tudo o que ela havia sido preparada para lidar desde a infância, tudo pelo que a duquesa havia rezado, foi destruído em um instante. As mãos da garota tremiam enquanto ela entregava os documentos ao homem e lhe pedia para deixá-la descansar para não demonstrar seu estado. Ela disse ao empregado para descansar bem, pois havia muito trabalho pela frente. Era a estação das chuvas, muito precisava ser feito. Além do golpe traiçoeiro, o trovão também roncava lá fora, e a garota não sabia o que fazer consigo mesma. De qualquer forma, tudo estava queimando por dentro. A protagonista estava verdadeiramente assustada com seu futuro, com o futuro da propriedade. Tenho medo de ter decepcionado minha amada mãe, mesmo que ela não seja minha mãe biológica, pensava ela. E ainda havia aquele maldito trovão, que sempre acabava em pânico incontrolável para ela. A garota agarrou sua cabeça com as mãos, tentando acalmar sua mente e sua alma. Está tudo bem, é só trovão. A tempestade vai passar logo e nada de terrível vai acontecer, pensava, mas aqueles que não precisavam se acalmar. Lágrimas salgadas corriam pelo rosto da garota. Ela estava insuportavelmente assustada e doente, e não havia ninguém por perto. Costumava saber que sua fiel criada Michelle lhe traria chá quente com biscoitos e ajudaria a combater os ataques de pânico. A criada pessoal garantiu que nunca deixaria ou abandonaria, não importando o que acontecesse. Essas palavras tinham um efeito curador na protagonista. Michelle sempre a apoiou e não a deixou enfraquecer, mas agora Michelle era forçada a servir sua vil-amante em vez de estar onde realmente importava. O tempo lá fora estava se cansando de esperar. Um vento forte se levantou e soprou pelas janelas, o trovão retumbava cada vez mais ferozmente. A loira obviamente desmaiou de medo. A amante estava com tanto medo de trovão. O estúpido Duque estava encantado. Cecil é tão doce e ingênua, ela está perto, não tenha medo de nada. Se a mãe de meu futuro filho tem tanto medo, então não tem como fazer nada. O Duque vai ter que ficar com ela esta noite, pensou ele. Michelle reprimiu seu reflexo de nojo e lembrou-lhe, entre dentes cerrados, que ainda estava ali. O Duque se virou surpreso. A criada estava aqui o tempo todo, perguntou ele. Michelle pediu para que saísse rapidamente. A criada estava se aproximando da saída do quarto do canalha. Que maldade! O Duque é um verdadeiro canalha, pensou Michelle, já perto da porta. Estendendo a mão para a maçaneta, para finalmente sair desses dois monstros, mas então sua vil-amante chamou-a com uma voz fraca e estridente e disse para ela ficar. A loira resmungou que suas costas e pernas doíam terrivelmente, aparentemente por causa da longa viagem, e o Duque sugeriu mandar chamar um médico. Cecil sorriu predatoriamente, dizendo que não precisava incomodar o médico, seria muito melhor lhe dar uma massagem. Michelle olhou com desdém para o canalha. Ela não sabia como dar uma massagem e preferia ir até a senhora, havia outras criadas. O Duque colocou a mão sobre o estômago de sua amante e, com uma voz fria como aço, ordenou à criada que não tomasse decisões por ele. Deixe Cecil fazer a massagem, disse ele. Porque ela de repente decidiu que tem o direito de contrariar a ordem do Duque. Enquanto isso, a protagonista estava morrendo em seu quarto, e ninguém veio em seu auxílio. O Duque bebia vinho em uma poltrona e, com um rosto desprovido de inteligência, olhava a tempestade. Ele estava em casa. A jovem e exausta dama estava diante do espelho, sentindo o cheiro das rosas escarlates, quando uma voz masculina a chamou de trás.
Atrás dela, na porta do quarto da garota, estava o Duque com um envelope nas mãos, obviamente trazendo mais correspondência. Finn entregou um envelope branco à sua noiva e disse que havia algo urgente dentro, que Leila olhasse. Leila respondeu friamente que olharia depois. Dentro do envelope, havia um convite para um banquete em honra da coroação do novo imperador. A celebração aconteceria em um mês. Leila pegou a carta nas mãos, o envelope realmente tinha o selo real. Havia muito pouco tempo antes do banquete. A viagem até a capital levava 4 dias, sobrando 3 semanas para preparar o vestido. Precisava entrar em contato com o alfaiate e encomendar o traje, os sapatos e as joias. Quanto tempo Feline vai ficar na capital? Se o Duque planeja fazer tudo, os preparativos precisam começar hoje. Há muito a fazer, preparar a carruagem adequada e, claro, comprar bons presentes. O Duque interrompeu sem cerimônia as palavras de sua noiva. De agora em diante, você me chama pelo meu título e nada mais. Por que isso de repente? Antes, esse pomposo peru estava satisfeito com tudo, ele é meu noivo, e não faz muito tempo ele comia areia na minha frente, e agora ela o chama de Duque. Bem, apareceremos na alta sociedade e, se Leila de repente se tornar familiar, todos irão rir dele. A garota realmente quer envergonhá-lo como sempre fez? Ele já sentia que era inferior aos outros, e não importava que fosse culpa dele. Ele precisava de respeito dos outros porque era Duque. A protagonista cerrava o punho com a carta, furiosa. Tudo estava claro. A loira havia feito seu trabalho. Que idiota ele era. Leila exalou, como o grande Duque queria, de agora em diante ela o chamaria formalmente. O jovem Duque franziu a testa. Melhor assim, pensou ele. Aqui, eu sou o Duque, e Leila não é. Ela não deveria nem pensar em discutir comigo. Mas então, tudo bem, ela também deveria chamá-lo de Sr. Tabitha. Agora não havia mais Leila para ele. Finn cruzou os braços com desagrado. Não esperava que essa regra se aplicasse a ele, mas que fosse assim. Você também precisa chamar um alfaiate para fazer um vestido adequado para o evento. Como é uma recepção com o imperador, será necessário escolher um vestido para Cecil também. A garota não ouviu direito o que o Duque acabou de murmurar. Leila mal conseguiu conter sua nobreza. Cecil iria com o Duque para a capital. Finn mostraria tudo para ela lá. Afinal, aqui, na propriedade de sua família, a amante ficaria completamente entediada sem o seu mestre. Leila disse secamente que ela faria o que quisesse. E o Duque também esperava que os vestidos de Leila servissem para sua amante, pois ela era a convidada deles e precisava ser bem cuidada. De quem é a convidada, pensou Leila, irritada. Que ele não finja que ainda me considera senhora desta propriedade. Leila estava dividida entre o que seus pais falecidos haviam lhe ensinado desde a infância e o que a realidade lhe reservava. Claro, Finn a considerava sua amante porque ela era sua futura esposa, e o que havia de surpreendente nisso? A dama cerrava os punhos. E esse idiota tem a audácia e a ignorância de pedir para não dar o vestido à sua amante? Então, era por isso que Leila estava irritada. O Duque sabia que ela não estava feliz, embora ela estivesse sempre insatisfeita com algo. Sim, naquela noite com Cecil, ele não conseguiu se controlar. Sua amante engravidou, mas isso não era motivo para abandonar seu próprio filho. A garota não precisava se preocupar. Assim que Cecil desse à luz seu herdeiro, o Duque a jogaria para fora da propriedade. Isso significava que o filho daquela bastarda seria inserido na árvore genealógica, mesmo que Leila se tornasse a esposa legítima do Duque. O próprio pai de Leila havia dito a mesma coisa sobre ela, e foi assim que ela se tornou a Sra. Tabitha. Leila empurrou bruscamente as mãos do Duque para longe dela. Que seja assim, pensou a protagonista. Ela entendeu tudo, mas então Finn também deveria tentar entender o que ela estava tentando transmitir a ele com tanto esforço. O Duque não entendeu nada. Porque minha noiva de repente empurrou minhas mãos, pensou ele. Isso não foi surpreendente. Se Finn realmente queria continuar casando com Leila Tabitha, então ele não deveria sequer pedir para ela cuidar de sua amante. Enquanto isso, na propriedade da família Villot, os trabalhadores cochichavam alto. A dama não estava. Ela mesma estava completamente se afastando do Duque. Eles costumavam ser tão amigáveis, mas agora se dirigem um ao outro pelos títulos. Os servos queriam ajudar sua senhora, mas estavam impotentes, e a culpa era da senhora.
Essa canalha era muito impertinente e ignorante, e não se considerava uma amante, mas mirava o lugar de duquesa. E se essa vil garota tiver um filho homem, ela também poderia se tornar duquesa, e a senhorita Lila seria simplesmente expulsa. Ali, os servos notaram sua amada senhora atrás deles, com o rosto desfigurado, e imediatamente se desculparam com ela. Os servos se curvaram, pedindo desculpas, não queriam ofender a amada senhora de jeito nenhum. Leila amava todos os moradores locais e sempre foi bondosa com eles, generosa e os tratava como iguais. Eles estavam certos em tudo, não tinham nada pelo que pedir desculpas. A equipe tentou acalmar a senhora, mas Lila não ouvia ninguém e não queria. Ela entendia tudo perfeitamente. Não importava. Lila nunca foi dependente das opiniões dos outros e nunca buscou reconhecimento geral. Ela sobreviveria a esses rumores. Não importava o que dissessem, a senhora Tabs ainda se casaria com o vil duque, não por amor, mas para escapar de sua própria casa. Claro, era insuportavelmente doloroso ver o futuro marido de Lila fazendo amor com a garota nojenta, mas era muito pior em casa. Mas, se a senhora mantiver a distância e não cruzar a linha, então a senhora não se importará. Lá estava ela, a loira, deitada no vestido rosa. Cecil imediatamente esticou um sorriso falso e disse olá. A aparência de uma amante poderia nublar a mente de um homem, ela era encantadora e doce, mas por dentro havia uma podridão indiscutível. A amante tocou sua barriga como se acidentalmente, batendo no nariz da futura duquesa. A barriga já estava bem grande, talvez a senhorita Leila queira tocá-la? Ela não se importaria nem um pouco com os toques dela. Lila viu através dessa bobagem e não caiu em suas provocações, recusando educadamente tal oferta maravilhosa. Cecil se desculpou por não ter se apresentado da última vez que se encontraram, isso precisava ser corrigido urgentemente. Alguém pensaria que Leila ficaria interessada nisso. A canalha se curvou com respeito. Seu nome era Cecil Elliot. Ela estava certa de que isso impressionaria Leila, mas ela não se importava. Elliot significava que essa família governava o Império de Mulos, o qual seu reino havia conquistado recentemente. A amante já foi uma princesa, mas seu país caiu junto com seu título, e agora ela era uma plebeia comum e amante. Leila se apresentou calmamente e de forma igualitária como Lady Tabitha. Seria melhor para ela ir embora, não conversaram muito, mas a vil loira chamou a nobre garota de senhorita de forma deliberada e sarcástica. Haveria muito mais problemas com a amante, ela realmente estava focada em ganhar status. Essa garota perdeu seu status após a guerra e simplesmente tinha que se dirigir a Leila pelo título de Lady, não senhorita, já que ela não era ninguém. Até os servos não consideravam a amante alguém a ser respeitada e gritavam para o castelo que, para ela, sua senhora era uma Lady, não uma senhorita. Mas Michelle não se acalmou, todos os locais estavam fartos dessa garota vil. Ela não era mais uma princesa, mas uma plebeia. Lila recebeu o golpe e fez uma reverência. Michelle foi muito direta, que a canalha não se ofendesse com ela, mas que Cecil voltasse para a cama, era hora da senhora voltar ao trabalho. Cecil estava fervendo, queria ser tratada com respeito e chamada pelo nome. Lila e sua criada pessoal lançaram olhares de desdém por sobre os ombros e começaram a caminhar pelo corredor. Como a protagonista estava cansada dessa desgraçada, só um verdadeiro idiota poderia trazer algo assim para seu encontro. A criada começou a se preocupar, suas mãos estavam tremendo, pois a protagonista havia recebido uma carta de casa, de Sest Tabitha. A condessa odiava Lila desde o nascimento, sempre a tratava de forma cruel e a chamava de algo sem valor, e a heroína sempre se desculpava com a dama amargurada porque ela sempre a acusava de fazer tudo errado e de ser, no geral, um degenerado que não deveria ter existido. Lila sempre se sentiu como aquela garotinha intimida quando se tratava da condessa. A protagonista pegou a infeliz carta. O conde estava interessado em saber como a senhora Lila estava, já que a condessa estava preocupada e não tinha notícias de sua enteada há muito tempo. Ela visitará a propriedade Villiot amanhã. A única coisa que faltava aqui era essa criatura sem alma para completar o conjunto. A condessa definitivamente estava com algo em mente, essa mulher nunca viria aqui sem motivos, ela viria com intenções, e certamente não boas. A protagonista anunciou à sua criada pessoal que a condessa Tabitha chegaria amanhã. Leila pediu para não se preocupar, a condessa viria visitá-los para um. Pouco tempo depois, Michelle sempre odiou suas visitas. Uma criada preocupada correu para o quarto da senhora Lila. A protagonista e sua fiel criada imediatamente se viraram para olhar para ela. A criada, nervosa, relatou que a garota que chegou com o duque desmaiou.
O melhor médico foi imediatamente enviado para essa senhora, e o duque também foi correndo para o quarto dela. Se Felin já estava lá, então a heroína não precisaria ir até lá e demonstrar compaixão. A garota agradeceu à criada por contar isso a ela. A protagonista começou a suspeitar que a canalha estava falsificando sua fortuna para atrair atenção para sua pessoa insignificante. Então, o furioso duque, de repente, e com raiva, irrompeu no quarto e gritou o nome de Lila. Lila ficou surpresa com uma visita tão emocional, mas o quebra-cabeça em sua cabeça começou a se encaixar. Felin estava fora de si de raiva. A garota nunca o havia visto assim antes. Lila ousou dizer algo ruim para Cecil? Mesmo que ela não tente fingir que não entende o que está sendo dito, Leila definitivamente disse algo para Cecil. Se a jovem senhora não disse ou fez nada do tipo, então por que a amante desmaiou depois de sua conversa? O que ele estava dizendo? O mentiroso desgraçado. Lila não disse uma palavra para ela, não é seu estilo. Cecil ainda estava inconsciente, mas o médico relatou que o desmaio foi resultado de choque, e as criadas as viram no corredor. Elas ouviram que uma conversa havia começado entre Lila e Cecil, e a tola, claro, pensou que a senhora Leila, sempre distinta por sua nobreza e honra, havia ofendido a senhora grávida. Leila apenas cumprimentou a falsa com um simples olá, nunca consideraria rude. Então, o duque a agarrou furiosamente com suas mãos fortes e apertou suas mãos dolorosamente. Se algo acontecesse ao filho que sua amante estava carregando, o duque nunca perdoaria Lila. A partir de agora, que a garota tomasse cuidado com suas palavras e fosse mais cuidadosa em suas declarações, caso contrário, Felin não sabia o que faria com a protagonista. Depois disso, o duque olhou com desprezo para sua futura esposa e a soltou de seu aperto mortal. O duque saiu em silêncio e com frieza assassina do quarto de sua noiva. Por causa dessa canalha, ele estava pronto para matar Lila, sem duvidar por um segundo de sua culpa. A protagonista ficou horrorizada. Ela agarrou seus ombros, que queimavam devido às mãos desse idiota. Lila caiu no chão, exausta. O que estava acontecendo? Tudo estava desmoronando. Ela havia tentado tanto prestar homenagem à linha da família Villiot, e o que no final? Agora, a garota finalmente entendia a verdadeira atitude em relação a si mesma e a essa farsa. Os sentimentos do duque por sua amante são muito mais profundos do que ele diz. A duquesa dos Villiot pode ser uma mentirosa, uma vadia de rua, e não Lila, e seu noivado com o duque pode ser o fim do casamento. Tudo o que a heroína protegera e guardara em seu coração com grande receio foi cortado. O que ela deveria fazer? A criada entrou no quarto e relatou que sua senhora havia recobrado os sentidos. Lila não estava interessada, e a condessa Tabitha também já havia chegado à propriedade da família. Ela já estava esperando a jovem senhora para uma reunião pessoal. A protagonista suspirou resignada, fechou o livro, sem nem ter tempo para descansar. A figura da chamada mãe de Lila já se aproximava ameaçadoramente sobre a mansão da família Villiot. Era hora de começar o espetáculo público e esticar seu sorriso mais amplo. A senhora Lila estava imensamente feliz em encontrar Sest Tessa, a madrasta da jovem senhora. Fez o mesmo, a condessa disse tensamente que estava feliz em ver Lila com boa saúde. A heroína respondeu que tudo estava realmente maravilhoso com ela, agradecendo por a condessa estar tão preocupada com ela, mas que era desnecessário. A condessa Tabitha acabará de entrar na propriedade estranha, mas já estava se comportando de maneira inadequada e ordenou que todos a seguissem para a sala de estar. Havia algo que precisava discutir com sua enteada, então era melhor pedir para as criadas saírem. Lila revirou os olhos e disse às garotas que as deixassem sozinhas. Claro, as criadas saíram da sala de estar com alívio. A condessa olhou para a jovem noiva com um olhar avaliador, de uma verdadeira especialista. Embora Lila não tenha se libertado completamente de seu passado, ela não era mais aquela menina e havia se tornado forte. A heroína olhou nos olhos de sua madrasta sem uma sombra de medo, até com um certo desafio. A condessa observou que a garota estava simplesmente linda, então a venenosa madrasta perguntou sarcasticamente se a garota tinha ideia do motivo de sua visita. Lila bateu a mão na mesa. A heroína tinha muitas coisas realmente importantes para fazer naquele momento, e pediu para a condessa parar com conversa fiada e ir direto ao ponto. A condessa Tabitha deu um gole de chá de sua xícara, e a garota ainda estava tão atrevida e imprudente como sempre na infância. Ou a madrasta veio para tratar de negócios, ou não havia mais ninguém para despejar veneno na propriedade do conde. O que sua mãe estava fazendo ali? Lila não queria se meter, os dois olhares se encontraram.
Lila amadureceu imensamente e não permitiria mais ser ofendida. Lila calmamente deu um gole de chá de sua xícara e pediu à condessa que colocasse rapidamente a comida na mesa, pois não estava se sentindo bem. A condessa não aguentava as respostas confiantes de sua enteada. Ela poderia ser tratada assim? A condessa apontou um dedo fino e enrugado para a garota, para não ser arrogante. Ela ainda era tiasa. A madrasta fez a pergunta mais dolorosa: Laia ainda não se casou com o duque e continua sendo ninguém, porque a condessa veio no final para zombar da realidade estabelecida ou porque ela não está tolerando na propriedade? A condessa cerrou os dentes. De fato, ela ouvirá rumores muito interessantes e deliciosos, então decidiu visitar pessoalmente. A amada e carinhosa madrasta sabe que o duque voltou da guerra, mas não sozinho, e sim com sua amante. Que rato nojento! Ela relatou tudo à madrasta na propriedade Tabisa e também sabe que aquele canalha é também a princesa do estado perdedor, mas tudo isso é completamente irrelevante agora. Por que diabos essa garota engravidou antes da própria noiva? Ela não foi ensinada pela madrasta? A duquesa sorriu de forma predatória e colocou a garrafa sobre a mesa. Afinal, ela havia avisado Lila sobre tudo, conhecendo a crueldade da condessa. A garota ficou horrorizada. Essa mistura ajuda a amenizar o curso da gravidez, então Tabasa tirou uma segunda garrafa de uma bolsa de couro, mas dessa vez, em vidro azul. Lila se sentiu desconfortável. A mulher colocou a garrafa azul ao lado da garrafa vermelha. O segundo remédio vai ajudar a se livrar da criança, basta uma gota. A protagonista imediatamente se levantou da mesa. Ela não ia ouvir essa baixeza. Deixe-o sair, que a garota se recomponha imediatamente e finalmente comece a pensar no que acontecerá com ela quando esse filho do duque nascer. Muito provavelmente, o casamento com o duque não acontecerá, mas mesmo que ela seja feita duquesa, será apenas uma formalidade, e, com sua idade, será tarde demais para procurar pretendentes em caso de divórcio. Será que Lila sente falta de sua casa e quer voltar para o calor de seu círculo familiar? O conde colocou a mão sobre a mão da protagonista, pois a madrasta se preocupava com ela. Lila ficou surpresa. Ela não tinha mais o direito de tocá-la. Deixe-a sair, ela faria de conta que não havia ouvido nada. Bem, a convidada não tinha mais nada a dizer à sua enteada, de qualquer forma. Se ela não fosse estúpida, faria tudo certo. A mulher não levaria essas duas garrafas com ela, nem as tiraria. Deixe Lila decidir o que será seu futuro. A protagonista olhou com horror em seus olhos para esses dois presentes da madrasta. O que mais ela esperava dessa bruxa? Claro que Lila odiava Cecil, ela realmente era repulsiva e podre, mas o duque não era menos culpado. Mas isso não é motivo para matar, especialmente uma criança inocente. Esse idiota com o título é o culpado de tudo, e é por causa dele que ela pode perder seu futuro. Então, uma criada bateu à porta do quarto da garota e perguntou se poderia entrar para vê-la. Léa imediatamente enxugou as lágrimas. Claro, a protagonista sempre ficava feliz em ver Michelle. A garota anunciou alegremente que o alfaiate já havia chegado e estava esperando. Bem, finalmente. A garota só precisava se distrair. Ela estava saindo para a capital em 2 dias, precisava terminar seus preparativos o mais rápido possível. E quanto ao joalheiro e ao sapateiro? Esses artesãos também receberam um pedido de encomenda urgente e prometeram chegar à propriedade ainda hoje. Lila pediu para apressá-los, para que pudessem experimentar tudo junto com o vestido. Elas precisavam de uma pausa e lidar com algumas tarefas agradáveis. Lila já estava indo para a sala de estar, onde os novos modelos de vestidos sazonais do costureiro aguardavam. Lila rapidamente penteou o cabelo e arrumou o rosto, livrando-se das antigas marcas de tristeza. A heroína pediu para chamar o duque para o ajuste. Michelle hesitou e respondeu que Feline já estava lá. Já o que? O que Feline está fazendo aqui? Lila olhou para sua assistente pessoal, surpresa. Michelle mal conseguiu revelar o fato de que a noiva do seu senhor estava ensinando a amante a cumprimentar os convidados. Por isso, o duque agora estava na sala de estar com sua amante. Cecil estava se familiarizando com as regras dessa casa. Cumprimentar os convidados era dever da senhora da propriedade. Esse idiota decidiu deixar sua amante cumprimentar a nobreza. O alfaiate achou que a futura esposa do duque estava diante dele, já que ele estava ensinando-a as regras de recepção. Amantes nunca foram autorizadas a fazer isso antes. O que esse idiota está fazendo? Ele não entende nada e está criando novas regras.
você sabe que ele ficará furioso. Lila sentiu-se nauseada. O que era isso? Ela não era ninguém, mas a protagonista ainda não era duquesa. Lila estava apenas agindo como duquesa com a permissão de Feline, então acabava quase no mesmo nível desse canalha. Michelle estava incrivelmente preocupada com sua senhora e compreendia seus sentimentos perfeitamente. Todos nesta casa entenderam e tomaram o seu lado. Se a senhora desse a ordem, Michelle imediatamente jogaria essa desgraceirada para fora da propriedade Villot. Lila deu algumas respirações profundas e exalou. Não havia necessidade de fazer nada. A decisão era do Duque, ele que teria que responder. A heroína não tinha escolha. Ela tinha que aparecer na sala de estar. Se colocasse essa casca vazia na rua, simplesmente se envergonharia. E aqui está a culpada por todo esse cataclismo, uma idiota, sobre quem os locais. Eles já estavam inventando uma lenda, e ele nem queria pensar, nem por um momento, nas consequências de suas decisões insalubres. O Duque Villot se virou com desdém para sua noiva. Ela havia salvo sua posição, toda sua fortuna e propriedade. Sem ela, ele teria se tornado um alcoólatra arruinado, e esse cérebro de amendoim nem sequer consegue apreciar e analisar o que Lila fez. O Duque cumprimentou Lady Tabasa, eles a estavam esperando com o alfaiate há muito tempo. O designer imediatamente percebeu o erro grosseiro que cometera em relação àquela falsa e esquisita. Lila não podia dizer que estava feliz em encontrar o Duque e sua amante, mas ela precisava escolher um vestido. O alfaiate ficou constrangido porque tinha certeza, pela atitude do Duque, de que Lady Tabasa era aquela mulher grávida, portanto, o mestre prontamente mostrou o vestido para essa senhora. O Duque nem sequer o parou. A canalha já estava mexendo no vestido de Léa com toda a sua força. A impertinente garota, mais uma vez, chamou Léa de senhorita de forma humilhante e disse para ela ir até ela rapidamente. Havia um vestido tão deslumbrante pendurado ali, e a protagonista ficou furiosa, nem sequer dando atenção à provocação. O que essa sujeira nojenta colocou em si mesma? A insolente garota brilhou intensamente em um vestido verde bonito com acabamento caro, pedras preciosas e rendas. Essa criatura agora está vestindo o vestido que era para a senhora Lila e não só de um pretendente, mas o último presente de sua amada mãe. A duquesa de Villot antecipadamente presenteou sua filha amada com um vestido de maternidade. A duquesa carinhosa realmente queria ver sua linda filha com esse vestido, porque ela, um dia, se tornaria mãe. A duquesa colocou seu coração e alma nesse vestido porque queria que Lila fosse a mãe mais bonita do mundo. A mãe acariciou a cabeça da heroína, ela realmente gostaria de ver seus netos. A filha de Léa será, com certeza, uma beleza. Como essa porca imunda se atreve a vestir o vestido que a própria duquesa deu a Lila? Isso é mais precioso para ela do que qualquer outra coisa no mundo. A canalha começou a pensar em uma resposta e murmurou algo indistintamente. Ela começou a se parecer com o amante de um ano atrás. O Duque cobriu essa réptil com seu corpo. Por que a heroína gritou tanto? Na verdade, foi ele mesmo quem a mandou colocar aquele vestido. Que diabos! A impertinente tola se atreveu a pegar algo das coisas de Léa sem sua permissão, então a culpa é inteiramente dele. É apenas um vestido, por que a garota está gritando tanto? E o que acontecerá de tão terrível se usar o vestido verde dela? Lila não está grávida, ela não precisa desse vestido. É melhor que essa coisa seja útil do que ficar por aí, Deus sabe onde. No que sentido está ela ficando por aí em um lugar desconhecido? Esse vestido é uma lembrança de sua própria mãe, foi cuidadosamente guardado em um lugar secreto. O Duque não poderia saber onde essa coisa, tão querida ao coração da protagonista, estava guardada. Que ele diga como Feline a encontrou. Claro, o Duque imediatamente se calou. Ele não tinha ideia de onde o vestido estava. A canalha se atreveu a revirar as coisas de Lila, aproveitando sua ausência. O Duque ordenou que a farsa parasse. Cecile precisava de algo para vestir para cumprimentar os convidados, mas não tinha nada para vestir. Se Lila tivesse encomendado vestidos para ela, não haveria problemas. O jovem Duque entende que está falando em voz alta e que todos podem ouvi-lo. A amante está cumprimentando os convidados e roubando os vestidos da noiva, e Lila é a culpada de tudo. O idiota não entende nada ou o quê? A completamente falsa senhora deixou sair algumas lágrimas. Ela se sentia tão triste e ferida. Cecile não queria isso de forma alguma, que ninguém brigasse por sua causa. Então, o segundo ato do drama comovente começou.
Cecile lamentou imensamente e caiu no chão. Isso não teria acontecido se ela tivesse levado suas coisas. Uma performance fraca e sem gosto de uma atriz de rua, mas é o suficiente para o Duque, que falta inteligência, cair na história dela. O Duque insistiu que a encantadora Cecile não tinha nada a se desculpar, que tudo foi culpa da noiva dele, e ela até gritou. Cecile enterrava o rosto na jaqueta do Duque, fingindo soluçar. Sua senhora não era nada além de problemas, que ela não falasse bobagens. Feline gritou para os empregados não ficarem ali como estátuas e correrem para trazer chá quente e toalhas para sua senhora. Essa canalha, embora aqui uma amante de classe baixa de outro, que engravidou do Duque, está empurrando a própria linha. Precisa ser cuidadosa com ela, e essa falsa e nojenta parasita pode ocupar o lugar dela, aquele que os pais do Duque prepararam para ela desde o nascimento. Mas bem, ela age aqui como se fosse a estranha na propriedade da família dele, sendo a que deu tudo para ele. Léa decidiu partir na manhã seguinte. Duas jovens criadas estavam pendurando roupas limpas na rua e discutindo sobre a amante do Duque e o fato de a duquesa não ter dado a essa escória um único vestido. Isso é o que essa canalha merece. A criada teria feito o mesmo que o Duque não tivesse rompido o noivado. É comum entre os aristocratas ter tanto uma esposa quanto uma amante. Entre as novas folhas brancas de neve apareceu a protagonista, que tinha que ouvir isso todos os dias. Michelle caminhava atrás de sua senhora, ela estava irritada. Que fofocas nojentas. A criada estava pronta para estrangulá-las, mas Lila riu gentilmente para Michelle. Não havia sentido em puni-las, foi culpa dela mesma. Não havia nada para ser levantado em público naquele momento, a senhora estava mais preocupada com a viagem à capital. Michelle nunca se permitiria ser tratada assim. Leila talvez fugisse no final, tudo já havia ido longe demais. Havia emboscadas por todos os lados, ninguém a ajudaria. Ela precisava nadar até a margem sozinha. Uma semana atrás, foi realizada uma reunião geral do Ducado de Villiot, onde Lila anunciou que iria transferir suas funções para o legítimo duque. Todos os homens proibiram isso, mas Feline não era quem deveria lidar com isso, mesmo já tendo retornado da guerra e tendo um título. Ele era o último que se encaixava nesse cargo, e todos entendiam isso. Todos os presentes ali estavam certos, mas em uma semana o Duque e Laia teriam uma recepção com o próprio imperador, portanto, todos os assuntos de Lady Tia seriam entregues ao ar, um pouco depois do baile no palácio. Léa confiava em seus subordinados, eles deveriam ajudar Phil a aprender. A carruagem foi preparada, e era hora de partir para a capital. E aqui vem Lady Tiesa, e novamente todos estavam esperando apenas por ela. O pomposo peru estava ao lado de sua senhora. A protagonista, com o rosto impassível, se dirigiu à sua carruagem, sem reagir aos ataques do Duque. Cecile não estava se sentindo bem, a jornada seria longa, então Feline iria na carruagem com ela. Leila subiu orgulhosamente na carruagem. Não era da sua conta quais bichinhos o Duque se divertia a seu gosto. A senhorita Tessa entrou em sua carruagem, seria ainda melhor se esses dois andassem separados dela, assim a garota não teria que assistir aos beijos de um arremedo e de uma canalha durante toda a viagem. Pois, por enquanto, essas demonstrações de atenção e sentimentos de Feline eram dolorosas para a garota. O tempo na estrada passou bastante rápido. O cocheiro parou a carruagem e ali estava, a bela capital do Império. Michelle abriu a porta da carruagem de sua senhora. A viagem até a capital foi muito mais perigosa do que ela esperava, a estrada estava realmente difícil. A jovem senhorita estava muito cansada, ela se sentia mal. Leila precisava descansar. A criada olhou dentro da carruagem de sua senhora para ver por que Lady Tabessa estava sozinha e onde estava o noivo dela. Imediatamente, um sussurro passou pelos empregados. Poderia ser que Lila e o Duque estivessem tendo uma crise em seu relacionamento? E o que dizer sobre o noivado? O Duque Villiot chegou em outra carruagem e com outra senhora. O que isso significava? E o que dizer sobre sua noiva? Bem, começa a grande história de choque e descontentamento. Esse idiota não pensa em nada. Ele já é considerado o proprietário de terras mais insignificante. Feline e sua senhora também chegaram à nova casa. O Duque ajudou a pequena canalha a sair da carruagem. De todos os lados, ouviam-se gritos de que o Duque trouxera sua amante para a capital, uma vergonha inaudita. Como a senhora está cansada de tudo isso, que sua criada leve Léa para seus aposentos o mais rápido possível. Uma enorme e majestosa propriedade com lindas colunas e um adorável jardim bem cuidado.
Uma das criadas preparou um quarto para a jovem senhora e a convidou para entrar. O quarto era claro e espaçoso. Leia se aproximou da grande janela com horror, porque chovia e trovejava muito frequentemente na capital. A protagonista pediu para a criada encontrar-lhe um quarto sem janelas, pois com uma vista tão maravilhosa do fenômeno natural, seria muito difícil para ela. A criada abriu os olhos, mas apenas funcionários, e não senhoras, podiam ficar em quartos sem janelas, então o quarto com uma janela menor do que aquela serviria. A criada conduziu sua senhora ao novo quarto. Esse quarto tinha janela menor, mas ficava no final do corredor, então era um pouco sombrio. A criada timidamente perguntou se esse quarto não era pequeno demais para sua nobre senhora, mas a protagonista ficou satisfeita com tudo nesse quarto. Ela ficaria muito mais calma ali do que no primeiro quarto. Nesse caso, o pessoal seria ordenado a transferir todos os pertences de Lady Tessa para esse quarto. Então, o duque apareceu atrás de Lila com sua criada. O que a garota estava fazendo ali? Seu quarto ficava do outro lado, e por boas razões. Lady Tabessa gostava muito mais desse quarto do que do anterior, que não agradava ao duque. Dessa vez, Fen estava certo de que essa mudança de quarto foi causada pelo fato de que Lila decidiu se aproximar de Cecil. Isso até soa idiota. Lady Tabessa, em sua opinião, incansavelmente pensa em troca de material para seus prazeres. Ela não é a primeira, nem será a última. A canalha sem cerimônias colocou a mão no duque. Que Feline não ficasse tão brava, ela poderia se mudar para o quarto dele. Para falar a verdade, a senhora ainda tinha medo de ficar em lugares desconhecidos para ela. E além disso, a impertinente garota gostava de passar. Toda a sua atenção estava voltada para o bonito duque. Ok, que assim fosse. A senhora se pressionou contra Feline. O duque olhou para Lila com desaprovação. Que tola, mais uma vez a pobre heroína foi coberta de sujeira sem razão, enquanto o verdadeiro canalha era cercado de cuidados e amor. Michelle olhou para sua senhora alarmada. Léa estava ficando entediada, ela poderia ir para a capital e dar um passeio. A criada concordou alegremente em acompanhar a protagonista. Isso é sangue real, sua senhora sempre mantinha a compostura, não importando o quão difícil fosse para ela. A capital saudou seus recém-chegados com um caloroso sol, uma tonelada de boutiques e lojas. Michelle percebeu que a senhora estava visivelmente mais animada. O passeio conseguiu animar a garota e a fez relaxar sobre a situação atual. A criada estava muito feliz em ver Léa de bom humor, ela não sorria há muito tempo. Michelle estava genuinamente preocupada com a jovem senhora. Na verdade, Lila se aquecia muito com a ideia de romper o noivado, mas se a protagonista fizesse isso, o que seu pai Tessa diria? Afinal, a pobre garota definitivamente não seria bem-vinda em sua própria casa. Então, o que ela deveria fazer, se não há lugar para ela em nenhum lugar? No entanto, esse circo já estava se tornando insuportável, quando os pensamentos da heroína foram interrompidos por gritos femininos vindo da rua. Que vergonha! Esse monstro atacou garotas inocentes à luz do dia. Deixe-o sair daqui imediatamente. Deixe a nobre senhora cuidar de seus próprios negócios. O estupefato canalha continuou arrastando a pobre garota pelos cabelos. Que moleque! Lila não teria interferido se todo esse horror não estivesse acontecendo bem debaixo do seu nariz. Mas agora ela não podia ficar afastada. O canalha coletava e derrubava dívidas, e essa garota pediu dinheiro há 6 meses e ainda não pagou a dívida. Deixe-o pagar de outra forma, se ele não tem dinheiro. A irmã gritou que a garota pegou 30 dele, e ele exigia 500 moedas dela. 500 moedas de ouro, segundo a lei imperial, a taxa de juros do usurário não pode ultrapassar 30%. O que o canalha se importa com alguma lei? Todo mundo faz isso, e ele também quer. A garota pediu a Michelle para ir chamar a guarda. Chamar a guarda significa que a rica senhora está viajando sozinha e sem guarda, que conveniente. Esse bastardo da rua decidiu ensinar a futura duquesa a não se meter nos negócios dos outros e brandiu sua lâmina contra ela. Literalmente em um segundo, a lâmina afiada da espada voa para longe da garota. A espada de alguém a reflete. Um jovem incrivelmente bonito, com aparência nobre e olhar forte, se inclinou sobre a protagonista. O jovem era incrivelmente bonito e galante. Todos os seus movimentos eram confiantes e imponentes. O Salvador olhou para Lila. A garota estava bem, ela congelou em silêncio, não esperando encontrar um jovem assim.
Antes que a protagonista pudesse responder, o vil usurário já voava na direção de seu salvador com a lâmina e um grito selvagem. O jovem bonito imediatamente cobriu Lila com seu corpo e se encolheu. O canalha estava muito perto, literalmente em um movimento calmo e confiante. O jovem de cabelo azul colocou o monstro no chão. Deixe esse canalha apenas se mexer ou tentar fazer algo, o usurário vai se arrepender e, mesmo que não conte com favor e misericórdia, perderá ambas as mãos rapidamente e sem arrependimento. Por que será que o usurário sempre tem tanta má sorte? Ninguém o cobre de ouro e, por cima, ele é expulso de todo lugar. O usurário, triste, começou a se afastar, e as garotas gritaram atrás dele sarcasticamente e triunfantemente: esse covarde merece. Lila cobriu o rosto com seu leque e olhou para seu salvador com grande interesse. Um olhar penetrante e afiado, cabelo azul incomum, habilidades de esgrima brilhantes, pele de mármore branca como a neve, roupas luxuosas. O garoto definitivamente pertence a uma família nobre. O salvador não é um homem comum, provavelmente um nobre e seu par. Por que, então, ela não o conhece? A senhora não deveria ter se comportado de forma tão imprudente. Se o jovem não tivesse vindo em seu auxílio, ela poderia ter sofrido. Lila sorriu confiante. O salvador estava profundamente enganado em sua impotência. Todas as ações foram equilibradas. O jovem ficou surpreso e interessado. Foi por isso que Lila fez uma pausa curta e silenciosa, então, com um movimento leve e preciso, ela acenou com seu leque em direção ao jovem herói. O rosto do nobre salvador estava reluzente com uma lâmina afiada saindo do leque. Ela poderia se defender sozinha. Michelle ficou verdadeiramente encantada. Sua senhora era simplesmente incrível. Onde ela já tinha visto algo assim? O salvador não ficou menos chocado e impressionado. O jovem pediu desculpas, ele subestimou a garota. O rapaz não tinha intenção de ser rude com a garota. Léa disse que não precisava de desculpas, mas estava grata por o herói ter permanecido indiferente. Que tipo de desculpas podemos até mesmo falar? O jovem, sem sombra de dúvida, correu para ajudar as garotas em apuros e, ainda assim, o salvador ficou muito impressionado com o engenhoso dispositivo da heroína. Uma coisa muito conveniente. O jovem ficará extremamente grato se a garota lhe disser exatamente onde ele pode comprar um assim. Não se pode comprar um leque com lâmina como esse, porque a protagonista fez ela mesma. Quando o Duque Viliot morreu, não havia ninguém para proteger a heroína e a propriedade. Ela não teve escolha, Felin partiu para a guerra sabendo que a mansão da família estava desprotegida. Assassinos começaram a visitar Lila com frequência. Não é apropriado para uma dama usar tal coisa, a garota sabe disso, mas ela simplesmente não tem outra opção. O Salvador disse que a garota é simplesmente incrível por fazer uma arma tão astuta sozinha, simplesmente impressionante. O que esse maravilhoso jovem diz, incrível e impressionante. Phil sempre humilhado. E Lila, pare, porque a garota está até comparando seu futuro noivo com um estranho encantador. Ela tem que ir. A senhora Tabitha pediu para Michelle cuidar da Charlie, a garota precisava ser encontrada e contatada pelos guardas. O Salvador perguntou com interesse, a senhora iria denunciá-lo? Claro, o vilão havia ultrapassado a taxa de juros e seria multado em pelo menos 1000 moedas de ouro. De qualquer forma, que a glória do Império esteja com o jovem encantador. Leila se curvou, o jovem assentiu com aprovação e também se curvou. Que a glória do Império esteja com ele. Um jovem bonito observava a heroína, simplesmente uma garota incrível. Michelle imediatamente começou a tagarelar sobre o quão bonito o rapaz era e o cabelo dele era simplesmente maravilhoso. E Lila parece muito melhor com esse nobre duque com o duque. Uma pena que ela já esteja noiva. A própria personagem principal se sentia mal, mas agora essa questão estava suspensa no ar como um machado ameaçador sobre a garota. A criada pessoal e sua senhora rapidamente encontraram o prédio que precisavam. Elas precisavam dos oficiais da lei em um grande escritório iluminado. Um homem com uma túnica estava sentado à mesa com um ar de negócios. O homem, sem olhar para as garotas, as cumprimentou e perguntou por que estavam ali. Leila testemunhou o crime e veio denunciá-lo. O ouvinte em uniforme casualmente colocou o formulário necessário sobre a mesa para ser preenchido, após o qual as garotas poderiam ir. Mas o guarda não queria aumentar as patrulhas. Na verdade, um criminoso armado atacou uma mulher e eles não tinham mãos suficientes, então pediram para apenas preencherem o formulário para registro. Michelle gritou que nem entendia o que ele estava dizendo.
Lila a interrompeu, já que o capitão estava sendo tão negligente em suas funções, ela teria que recorrer ao imperador. O covarde capitão imediatamente se levantou, foi mal interpretado, deixou-as preencherem o formulário e seus guardas imediatamente cuidariam do assunto. A criada pessoal resmungou que na capital ninguém entendia nada na primeira vez e que os guardas se tornaram simplesmente insolentes. Por sua parte, as garotas fizeram tudo o que foi solicitado. Já era hora de voltar para a mansão, enquanto isso, já estava escuro na capital. Como não era seguro durante o dia, era interessante o que as aguardava nas sombras. Atrás das garotas, apareceu o próprio Salvador, sob o capô de uma capa escura. Léa havia passado por muita coisa e sempre foi cuidadosa. Ela percebeu a vigilância e se virou bruscamente. Por que o jovem estava o seguindo? O Salvador se desculpou, não queria assustá-las, só queria fazer uma pergunta. A garota ficou surpresa, e o que o jovem desconhecido queria saber? A pergunta sobre o incidente pela manhã, como a personagem principal descobriu que o agiota receberia até 60% da parte. Leila percebeu que, sem querer, havia demonstrado habilidades que um duque teria, mas não uma dama. Além disso, a garota estava ciente de que a taxa de juros imperial para pequenos negócios era de 30%. Além disso, a garota imediatamente revelou que, pelo seu crime, o agiota teria que pagar cerca de 1000 peças de ouro. Era lógico que o jovem achasse estranho que a jovem senhora soubesse de tais coisas. Damas nobres não são ensinadas a esse tipo de coisa. Mulheres não gerenciam terras, não fazem contabilidade, não precisam desse tipo de conhecimento. Mas ela precisava. Mas Lila não denegriu o duque, ela estava apenas interessada em saber se a garota poderia estudar algo assim. O Salvador imediatamente levantou as mãos em um gesto conciliatório. De jeito nenhum, isso é simplesmente incrível e adorável. Se essas são as perguntas do jovem nobre, então a garota pode ir. A heroína já estava atrasada na cidade há muito tempo, embora ninguém se preocupasse com ela. Afinal, há regras de decência. Bem, então o jovem encantador aguardará o próximo encontro com a senhora Tabasa. Léa congelou de surpresa, perguntando-se como o estranho sabia seu nome completo. Ela definitivamente não se apresentou. Talvez o jovem tenha reconhecido tudo pelo brasão no seu leque vermelho. Além disso, a senhora era bem conhecida na sociedade. Todos os pensamentos da personagem principal estavam ocupados pelo misterioso estranho. Sua criada também não sabia quem era aquele encantador nobre, mas a criada pessoal poderia tentar descobrir sobre ele. A garota corou, você não deveria fazer isso. A heroína se distinguia pela sua percepção. Aquele homem não era um nobre qualquer. Eles definitivamente se encontrariam no baile imperial. Da rua, os sons de uma carruagem se aproximando e a voz do cocheiro foram ouvidos. Sua Graça, o Duque Villot, chegou à propriedade. Feliz ele era e Lila já estava exausta. Michelle riu baixinho. O Duque se aproximou da janela de sua noiva, segurando uma caixa com um grande laço vermelho nas mãos. Phil chamou a garota pelo nome, o idiota, e ele mesmo pediu para que ela não fizesse isso. O Duque deveria a partir de agora chamá-la de Senhora Tabessa. O Duque suspirou insatisfeito novamente, e Lila estava bem com tudo isso. Phil, estamos brincando ou algo assim? Ele mesmo emitiu tal ordem, isso na verdade não é capricho dela, mas do Duque. Mas eu entendo quem o colocou nessa situação. O falatório de Lila daria dor de cabeça em feeling. A garota cerrou os dentes, sempre se esquecendo de que não estava falando com uma pessoa normal, mas com um jovem indecentemente estúpido e caprichoso. Em um tempo, esse idiota ouvia Lila com grande interesse, observando que ela era incrivelmente interessante e alegre, e o Duque sonhava em ser como ela. Esse vilão costumava admirá-la até perceber que tais palavras não eram dirigidas a ele, e ao invés de melhorar a si mesmo, ele começou a oprimir ela. A senhora Tabessa realmente está chorando? O que há com o rosto dela? Deixe-a já dizer o que o Duque queria dela. Michelle olhou com simpatia para sua senhora, como era difícil para ela, e esse idiota tornava tudo ainda pior a cada vez. E o que é essa caixa de presente com o laço vermelho? Phil nunca pensou em fazer Lila feliz. Felin ficou lá, como sempre, sem entender nada. Então perguntou se sua futura noiva gostaria de um pedaço de bolo de chocolate. Lila estava desanimada. O Duque trouxe um bolo de chocolate aqui, ele foi especialmente e escolheu para ela. A garota já estendia as mãos para a caixa, mas o Duque simplesmente lembrou que Cecil queria algo doce.
Lila congelou de raiva que a sufocava. O que havia de errado com esse idiota? Até quando ele poderia humilhá-la? Esse bolo não era para ela de jeito nenhum, como ela poderia até pensar que Phil pensaria nela? Se a senhora Tabessa gosta de doces, ela pode sempre comprá-los para si mesma. Qual é a tragédia nisso? A vil-dama sorria. Finalmente, o duque se dignou a trazer algo doce para ela queria tanto isso. Dentro da linda caixa estava o mais delicioso bolo de chocolate, segundo o dono, e era todo para Cecily. Que deleite, a dama estava encantada, derretia na boca dela. Onde Phil conseguiu encontrar um doce tão delicioso? O duque perguntou a um amigo, onde na capital eles vendem bolos deliciosos para que sua dama possa comer mais, ela simplesmente adorava doces. Deixe-a aproveitar. E aquela malvada dama, o duque também trouxe um bolo para ela. O duque cruzou os braços. E por que Cecil perguntou? A garota se afastou imediatamente. Bem, esse bolo de chocolate é simplesmente delicioso, e é vergonhoso comê-lo. Pariva tem vergonha de comer uma comida tão deliciosa sozinha. Em sua terra natal, eles sempre compartilham comida gostosa com os entes queridos, e Lila agora é da família dela. O duque não entende os gostos das mulheres, então o dono da padaria ajudou Phil em sua escolha e garantiu-lhe que esse bolo era realmente o melhor. Isso é ótimo, então vale a pena compartilhar com a malvada dama. Talvez a vida fique mais doce depois disso. Então a criada trouxe uma caixa de bolo para a senhora Tabessa com um olhar culpado. Michelle estava inspirada, ele havia entendido o que fizera de errado. Aleluia! Mas a personagem principal se tensa, se isso foi coisa de Phil, então algo claramente aconteceu. Ele nunca fez nada por uma garota assim, só porque sim. Nas mãos da criada estava uma pequena e bonita caixa com um laço vermelho, nada assustador. Por um momento, a caixa que a criada trouxe parecia exatamente como uma para a vil-dama. Lila se sentiu inquieta, como se tivesse forçado o duque a fazer isso. Michelle já havia preparado um prato e um garfo. Sua senhora merecia o presente doce mais do que qualquer um ali, deixem-na se alegrar. O duque fez a coisa certa pela primeira vez. A personagem principal começou a desfazer o belo laço, então desembrulhou a delícia. Doces realmente viriam a calhar agora. Aqui, Lila congelou. Sua criada se aproximou por trás dela e também ficou atônita. O que era isso? A personagem principal havia recebido os restos do bolo que seu amante não comeu, e os insultos do duque estavam ficando cada vez mais baixos. Michelle estava simplesmente furiosa, seu coração doía pela senhora. Como poderiam ser tão ignorantes? O lugar deles era na lama. O rosto da personagem principal ficou vermelho, ela havia sido cuspida na cara na frente de todos, humilhada e pisoteada. O servo disse com um olhar culpado que sua senhora lhe pedirá para dar-lhe o bolo de chocolate. Em sua terra natal, era costume compartilhar comida deliciosa, então é isso. Deixe os servos imediatamente tirar as porcarias da vista dela. Mais uma provocação suja daquela vil garota. Lila cerrou os punhos e mandou todos saírem de seus aposentos. A garota precisava descansar. Michelle ajudou o escravo a pegar o presente odiado de sua senhora e eles saíram da sala, deixando a dama sozinha. Por que esse idiota estava tratando ela assim? O que ela precisa fazer para que sua alma não sofra mais assim? O que a personagem principal deveria fazer com tudo isso? Agora tudo no ducado não estava como deveria. Isso é o que o duque e a duquesa Viliot queriam para ela? Eles não tinham ilusões sobre seu filho, nem mesmo eles esperavam tamanha sujeira em sua própria casa. Sestasa odiava sua enteada porque Lila era filha da amante dela. Isso era o motivo da raiva furiosa e desenfreada contra a senhora Léa. A condessa não podia prejudicar sua senhora, então descontava tudo na filha. E o pior de tudo é que agora, na casa de seu noivo, a pobre garota é humilhada muito pior do que em sua própria casa, mas Lila ainda precisa continuar vivendo com esse idiota, pois o casamento e a aceitação do título de duquesa estão à frente. A heroína se aproximou de seu vestido de noiva e tocou o agradável tecido branco e festivo. Sua criada pessoal entrou no quarto e perguntou se sua senhora iria bordar um lenço para seu noivo. Com todos esses acontecimentos, a garota havia se esquecido completamente do lenço para o duque, para um evento tão distinto. Afinal, é a estreia do imperador, os nobres devem receber lenços daquelas de quem sonham, por isso, normalmente, a dama mantém esse lenço consigo. Como Lila pôde esquecer esse detalhe? Ela nunca desiste e sempre termina o que começa.
A criada pessoal não sabia que para sua senhora era bem difícil bordar um lenço para seu noivo. Ela tinha certeza de que Leah era uma excelente costureira, no entanto, a garota bordou o lenço há muito tempo. Depois, Phelin foi para a guerra. Muitos anos se passaram devido à partida do duque. Lila precisava fazer-lhe um lenço para que Vilot pudesse mostrá-lo ao voltar para a propriedade. Quando a personagem principal entregou o lenço ao futuro noivo, o duque caiu na risada. Que tipo de guardanapo é esse? Phelin então começou a zombar da garota, perguntando que tipo de pássaro estava no lenço. Era definitivamente um brasão. Que bico engraçado. Todos os esforços para recuperar o lenço foram em vão. Phil o colocou no bolso interno e prometeu à sua dama que voltaria para casa. O duque pediu que ela aguardasse o retorno de seu noivo da guerra. Lila sempre foi aquecida por esse pensamento, mas agora, descobre que foi em vão. Leah estava preocupada, ela se sentia ótima administrando a propriedade, mas tinha dificuldades com os passatempos femininos. Mas por mais que a personagem principal desprezasse esse cetonil, Phelin continuava sendo seu noivo e futuro marido, e no baile imperial, a honra da própria garota estaria em jogo, o que significava que seria necessário bordar o lenço. Sangue escorria dos dedos da heroína. A criada pessoal observou que a pobrezinha já estava ferida 22 vezes. Lila nunca teria pensado que pegar um lenço seria uma tarefa tão difícil. Quem foi que inventou isso? A heroína acrescentou que, na realidade, ela ainda não sabia fazer muitas coisas, como cozinhar ou dançar. Afinal, a garota dedicou todo o seu tempo a salvar esse duque, não teve tempo para dançar, mas graças aos esforços do professor, Leah conhece os movimentos básicos de dança, mas nunca conseguiu se mover no ritmo. Para fazer isso, era necessário se concentrar e ficar de olho no parceiro, o que a jovem dama não conseguiu fazer. A criada não acreditava que sua senhora não conseguisse fazer isso, mas era verdade, todos têm suas próprias falhas, e as heroínas também as têm. Faltava um dia para o baile imperial, então não havia mais tempo para os preparativos e o treinamento. Para bordar esse estúpido lenço, a heroína teria que ficar acordada a noite toda, mas ela não podia decepcionar o duque. Muita energia, uma noite sem dormir, dedos perfurados pela agulha e a jovem dama exausta. O lenço estava pronto, tecido branco e agradável, bordado delicado com o brasão do Ducado de Vilot. Parece que nem tudo estava tão mal. Michelle chamou de perfeito. Se não fosse pela ajuda da criada, a garota definitivamente não teria conseguido a tempo. A criada pessoal insistiu que tais trabalhos precisavam ser vistos pelo duque imediatamente. Qual era o sentido de trabalhar tão arduamente e não mostrar isso, quando sua senhora havia se esforçado tanto pela honra de Phelin? Leah simplesmente teve que garantir que isso não fosse uma pequena questão para o duque. Um sorriso apareceu no rosto da dama novamente, mas primeiro, era necessário preparar a jovem para o encontro com o duque. Ela não havia dormido a noite toda e, assim, a garota se aproximou da porta de seu futuro marido com um olhar envergonhado. Por que suas bochechas estavam tão ardentes e suas mãos tremendo? A heroína se arrumou e colocou um lindo vestido. Em suas mãos, havia uma linda caixa com o tão desejado lenço. Por algum motivo, a senhora Tabessa de repente se sentiu envergonhada, como havia se sentido em sua juventude, quando Phelin havia levantado seu lenço em zombaria. Naquela época, esse Rose não queria ofendê-la abertamente, ele apenas riu de maneira infantil. Mas agora, Phil claramente não tinha sentimentos calorosos por Lila. O duque estava saindo de seu quarto no momento certo e se surpreendeu ao ver sua noiva na porta. Phelin perguntou o que havia acontecido com a senhora Tabessa, porque ela estava indo até ele contra sua vontade. A garota reuniu coragem, respirou fundo e entregou ao seu noivo o presente feito por ela, no qual havia colocado tanto esforço. Então, um servo nojento apareceu pela porta, com o mesmo lenço nas mãos. Por que ela jogou o lenço na sala? Lila examinou cuidadosamente o lenço nas mãos dele. O tecido branco foi bordado com exatamente o mesmo brasão, com um pássaro, como o dela. O trabalho da vadia era muito habilidoso, ao contrário do trabalho de Lila. Ela sempre foi objetiva e escondia seu artesanato atrás das costas. A senhora cumprimentou a senhora Tessa, dizendo o quanto estava feliz de ver a garota e perguntando o que ela tinha esquecido na porta do quarto de seu querido duque. O duque realmente gostava da falsidade disfarçada de simpatia da canalha, embora esse tolo considerasse isso nobreza e educação. Cecil se desculpou por sua impertinência, mas Lila não sabe bordar, então sua amante se encarregou de bordar o lenço para ela. Afinal, esse banquete era a primeira estreia do duque na alta sociedade e a lixeira estava preocupada que Phil ficasse sem lenço e fosse olhado de lado.
Por isso, a senhora decidiu bordar o lenço necessário para Felin, em vez de a senhora Tabessa fazê-lo. E quem essa garota pensa que é? Cecil não gostou da aparência da futura esposa do seu duque. Leah não gostou de algo estava errado com o lenço. Fine cobriu sua senhora com ele. Cecil na verdade cuidou dele e de Lila, embora não fosse obrigada. Como ele não entende nada, isso é mais uma ofensa e repressão. Como pode ser tão mesquinho? O duque acusou Lila de total ingratidão. Deixe-a parar de olhar para sua senhora tão faminta. Ela está errada, e como tais pais incríveis poderiam produzir um idiota tão patético, com uma falsa sensação de grandeza? Esse é um ramo sem saída de sua família nobre. A garota não é de todo má. O imprudente duque se permite demais. Felin imediatamente ficou envergonhado. Porque, mesmo que essa prostituta esteja carregando uma criança aleatória, ela é apenas uma amante. Ela não pode ser exibida orgulhosamente, deve permanecer escondida pelo resto de seus dias. Cecil imediatamente começou a chorar, lágrimas falsas, mas estava enojada e prestes a explodir de raiva. O concerto teve que acontecer, Phil rugiu, deixando a senhora se desculpar. Essa pirralha está questionando a autoridade da futura duquesa Andor. Ele exige agradá-la, de jeito nenhum. A senhora só queria ajudar, só que Phil é levado pelo que a escória viu lhe incute. O resto das pessoas entende tudo muito bem. Toda a enorme propriedade se encheu com o grito insatisfeito do duque. Como ousa, Leila? Incrivelmente, agora surgiram os rumores de que os dois futuros cônjuges estão brigando em público por causa de sua amante. Se um idiota acha normal levar um lenço de uma amante imunda para um baile, que seja, mas que não ouse mencionar com quem se casou, se não quiser ser o motivo de risos. O duque imediatamente se calou. Parecia que esse burro finalmente se envergonhou e percebeu o quão estúpido ele tinha sido. Lila silenciosamente se virou e saiu pelo corredor, não querendo mais ver aqueles dois freaques. A criada pessoal estava simplesmente horrorizada. Afinal, foi ela quem sugeriu para sua senhora o lenço e a empurrou para isso, mas ela achava que seria melhor e mais certo assim. Todos estão cansados disso, a garota não aguenta mais. Ela precisa urgentemente de um canto tranquilo onde possa ficar sozinha com seus pensamentos. Lila subiu na carruagem. O cocheiro estendeu a mão para ela e esclareceu que aquela era a carruagem do duque e que ele tinha ordens. Está tudo bem, esse idiota encontrará outra carruagem. Essa equipe não é a única, até seu cérebro preguiçoso deveria ser capaz de lidar com essa tarefa. O cocheiro acenou com a cabeça e, caso fosse necessário, partiriam imediatamente. Deixe o cocheiro levar a personagem principal para algum lugar tranquilo e pacífico, ela precisa respirar. A linda carruagem partiu, a personagem principal sentou-se sozinha na carruagem e segurava em suas mãos a caixa com o presente para Felin. Que tola! A garota feriu suas mãos enquanto bordava esse lenço e, seja o que for que ela esperava, tudo foi como o esperado. Mais uma vez, a heroína esperou a reação certa do seu noivo, que ingenuidade. Ela entendeu tudo perfeitamente bem. Leah estava completamente abatida e exausta. Ela continuava se culpando por mais uma tolice, quando já havia aprendido a ser sábia. Cecil já estava desempenhando seu papel e se desculpou com um tom mentiroso e estridente. Todos esses problemas foram culpa dela. Felin sugeriu mandar servos buscar um médico, já que sua senhora havia passado por tanto estresse. A pirralha balançou a cabeça, apenas deixe o querido duque ficar com a garota, sua presença é o melhor remédio para ela. Claro, Phil estava tão bravo com Lila defendendo sua senhora. Claro, como ela pode ser tão ingrata? Lila sempre foi orgulhosa, se algo ameaça sua autoridade, ela fica furiosa, e isso só piorou com a idade. Mas Cecily não precisa do reconhecimento de ninguém, desde que tudo esteja bem com seu querido filho. A senhora não tem com o que se preocupar, seu filho será incluído na árvore genealógica como o primogênito, e Lila cuidará dele como mãe adotiva. E se sua malévola duquesa não cuidar bem de seu filho? Obrigações, então, significa que simplesmente não há lugar para ela nesta propriedade. Isso era exatamente o que sua amante precisava ouvir. Que homem determinado, Phil é, Cecil logo resolverá isso. Eu espero que a criança nasça logo. O duque tem certeza de que será um pai maravilhoso. A amante riu. Enquanto isso, à sombra de uma árvore, Lila lamentava o fato de que nunca se tornaria realmente parte dessa propriedade, que permaneceria para sempre uma estranha e desnecessária. A garota foi distraída por um som agudo.
Lila levantou a cabeça. Um lenço branco pendia diante de seu rosto. À frente da heroína estava aquele mesmo jovem impecável do conto de fadas. Por que a senhora está aqui sozinha, chorando? Perguntou o jovem. Era o mesmo Salvador de cabelos azuis. O que ele estava fazendo ali? Como ele a encontrou? E ele estava realmente procurando por ela? O misterioso jovem da praça, que salvou a garota e puniu aquele vilão usurário. Lila pensou nele desde então. A garota percebeu imediatamente que estava chorando, e o encantador Salvador viu isso. Ela precisava se recompor rapidamente. Lila levou seus dedos finos até os olhos para limpar os vestígios da tristeza e ressentimento anteriores, mas sua mão foi interceptada pelo jovem, que então cuidadosamente enxugou as lágrimas com seu lenço macio. Você deveria ter mais cuidado com os seus olhos, disse o jovem. A heroína aceitou o lenço do nobre misterioso e, envergonhada, sussurrou que conseguiria cuidar do restante sozinha. O jovem bonito e nobre se sentou ao lado da garota na grama. Estava tão silencioso ali, e Lila gostava de estar sozinha, não exatamente, mas era necessário naquele momento. O rapaz perguntou, confuso, o que tinha deixado uma jovem tão bonita tão abatida. Nada demais, Lila riu, incrédula. Se contasse ao jovem, ele ajudaria. Farei tudo o que puder por isso, respondeu o estranho. A heroína suspirou resignada. Ela estava grata pelas palavras gentis do jovem, mas ainda parecia triste, perdendo a força que antes tinha. Na verdade, o estranho estava mesmo disposto a ajudar com o que fosse necessário, mas disse isso não apenas para consolar. Leila se sentiu muito desconfortável ao encontrar aquele nobre e belo rapaz em um lugar como aquele e sob tais circunstâncias. A heroína começou a observar seu companheiro. O cabo de sua espada estava bastante arranhado e desgastado. Não era claramente para a estética. O jovem sabia lutar. Pensando bem, o cabo da espada de seu noivo também estava gasto, mas Felin havia lutado durante toda a guerra para defender seu império. Os pensamentos de Lila foram interrompidos pela voz de seu misterioso interlocutor. O jovem colocou os dedos nos lábios de Lila e colocou algo doce em sua boca. A garota imediatamente se afastou. O que foi isso? Lila perguntou. Espera um momento. A heroína saboreou o que o jovem lhe havia dado. Não podia ser, eram suas balas de morango favoritas. O rapaz sempre as comia quando se sentia triste e melancólico. Seu encantador companheiro esperava que os doces, ao menos, curassem um pouco a alma cansada da sua interlocutora. Lila ficou muito tocada com tal cuidado e atenção. Ela agradeceu ao jovem por sua preocupação. Ele ficou feliz e disse para ela não se preocupar. Aliás, que caixa mais fofa a garota tinha consigo. A heroína já tinha esquecido de sua criação infeliz, que lhe custará mais uma humilhação naquele dia. Lila começou a acenar com as mãos, tentando pensar em uma resposta, com as bochechas coradas. Só não a caixa. Lila tocou na caixa com a mão esquerda. A tampa se abriu e o lenço que ela havia bordado caiu sobre a grama, ao lado dele. Só não isso. Lila queria escondê-lo, não mostrá-lo. Ela simplesmente não aguentava mais outra avaliação de seu trabalho. A heroína ficou completamente vermelha e começou a se desculpar. Lila alcançou o lenço, mas o jovem o interceptou. O rapaz encantador começou a examinar a criação da garota. Um trabalho bastante simples, e o brasão estava bordado para o noivo da senhora Tessa. Claramente, não. A garota estava prestes a jogá-lo fora, então, que ela o pegasse de volta. Por que jogar fora um lenço tão bom? Disse o jovem. Léo bordou com suas próprias mãos. Como poderia negligenciá-lo assim? Ninguém mais precisava dos seus esforços. Ela levou um tapa doloroso na cara por causa disso e não queria mais. Ali, o misterioso estranho percebeu os numerosos cortes nas mãos da garota. Ela havia tentado tão desesperadamente. O jovem jamais permitiria que o lenço, no qual ela havia investido tanto, fosse jogado fora. Lila, deu para mim, insistiu ele. Que bobagem. O lenço não deu certo. Por que ele precisaria dele? Lila respondeu. Como não deu certo? Lila se dedicou tanto. O bordado não foi um sucesso, mas não foi um fracasso total. Estava desajeitado e desigual. Isso é uma vergonha para uma dama. E o jovem encantador realmente gostou do bordado, e ele realmente vale a pena. Que gosto tão ruim.
O jovem não está mentindo, a beleza nem sempre é reconhecida pelos olhos. Então, o encantador jovem pegou a mão da garota e admirou as marcas vermelhas de seus esforços, após o que o estranho suavemente e sensualmente beijou a mão de Leah, deixando a garota atônita. Que a senhora não o julgue pela aparência. Na verdade, o rapaz não é um idiota, ele sabe muito bem a diferença entre o preço e o valor das coisas. A protagonista não pensava nada disso sobre seu salvador. Pelo contrário, ela estava cada vez mais impressionada com ele. Ele era simplesmente um jovem incrível. O cavalheiro de cabelos azuis colocou o lenço de lila no bolso interno de sua luxuosa jaqueta, com um sorriso caloroso no rosto. Leah estava muito envergonhada por seu erro, ela ia jogar fora o objeto de seu fracasso de qualquer forma. Mas que seu lenço, depois de tanto sofrimento, sirva para alguém que realmente precise. Aliás, a deslumbrante senhora ainda tinha algumas perguntas que o jovem gostaria de ouvir respostas. O estranho não consegue entender seus impostos e realmente espera pela ajuda da senhora, mas seria melhor entrar em contato com o oficial responsável por isso. O interlocutor fez isso, mas o oficial responsável não disse nada sensato. Ele pede para a senhora ajudar com o que o servidor público não conseguiu resolver. Que jovem incrível! Leila realmente não sabia se poderia ser útil a ele em tal questão, mesmo que a protagonista nem se importasse com isso. O rapaz só queria ouvir sua opinião. O jovem contou sobre seu problema, e ele e Lila tiveram uma longa e fascinante conversa. Ambos gostaram de passar o tempo assim. A garota ajudou muito o misterioso jovem, e a senhora se sentiu muito calorosa e agradável por dentro. Ela nunca havia experimentado algo assim antes. O jovem também notou que a conversa foi incrivelmente interessante para ele, e sua interlocutora era simplesmente maravilhosa. A propósito, sobre o belo jovem, a protagonista ainda não sabia seu nome e de qual família ele era. O nome do jovem. Ele estreitou um pouco os olhos, o que significava que a senhora estava interessada. Depois disso, a garota acenou com a cabeça, aprovando. Bem, já que Leila Tabessa se interessa por meu nome, então tente adivinhar qual é o meu nome. O estranho adivinhou o nome dela, agora era a vez da garota, mas isso não funcionava assim. Que esperto. Ok, ela precisava tentar lembrar todas as famílias nobres. O jovem não desistiria de jeito nenhum. Talvez fosse Lord Valas à sua frente? Não, Lord Ila ou Lord Logan. Não, essas eram todas famílias com pessoas da idade dela. O belo jovem de cabelos azuis logo descartou cada uma das respostas da garota. Ela estava certa de que acertaria, mas quem estava então à sua frente? Lila listou todas as famílias nobres, todos os pares das dinastias familiares. A protagonista fez uma careta divertida. Isso não é justo. A garota exigiu uma dica. Bem, já que a senhora insiste em ajuda, então que seja. A dica é, o chefe do belo jovem. Vamos lá. Cabelos azuis, fios azul celeste. Leah ficou em silêncio, olhando para ele, tentando entender. Como seu lindo cabelo deveria ter ajudado ela? O jovem percebeu que a garota realmente não o entendia. Ele riu de bom humor, não imaginava que uma senhorita pudesse ser tão ingênua sobre algo. Uma faísca de excitação acendeu nos olhos do jovem. Ele oferece a Leila a oportunidade de descobrir quem ele é antes do baile imperial. Isso significa que ele definitivamente estará lá, no entanto, isso é surpreendente. Absolutamente todos que não estão abaixo do título de barão estarão no principal evento do ano, o banquete imperial. Leila imediatamente voltou às suas más memórias, terríveis humilhações e suas odiadas obrigações. A garota suspirou profundamente. O jovem imediatamente captou as notas dolorosas no seu suspiro. O estranho estava claramente preocupado com ela. Não deseja ir a um evento tão solene para todo o império? Toda dama sonha com isso. Não havia sentido em negar. O jovem entendeu tudo de qualquer forma, e realmente era fácil e simples se comunicar com ele. Seus interlocutores descobrirão os motivos para essa atitude tão incomum em relação ao baile imperial? No baile, não haverá nada além de fofocas sujas sobre ela e seu idiota de noivo. Depois do escândalo na propriedade Viliot, o duque dificilmente pensaria em levar o lenço de sua amante para o baile imperial, mas Lila também não poderia dar a ele seu lenço torto. Agora, ele estava nas mãos de seu estranho, e ela não queria entregá-lo a ele, afinal, se um duque noivo aparecer no seu primeiro banquete sem um lenço, isso certamente se tornará o principal assunto de conversa. A garota estava exausta.
Ela já estava cansada de se preocupar constantemente e receber apenas sujeira em resposta. Lila começou a morder os lábios nervosamente. Então, a mão do jovem tocou seus lábios. Por que a senhora está punindo seus lábios assim? O incrível jovem estava tão perto. Leila imediatamente pulou para longe do estranho de cabelos azuis, que estava inaceitavelmente próximo. Ele se desculpou, não queria constrangê-la. O jovem imediatamente se afastou, com medo de que Lila mordesse os lábios de preocupação. Ele não queria ficar em uma posição desconfortável. A garota se sentiu estranha e ao mesmo tempo agradada por dentro. O jovem não tinha nada a se desculpar. Esta seria a primeira aparição pública da senhora. Ela estava preocupada por causa da difícil guerra. Para muitos, este seria o primeiro grande evento esperado. Muitos, mas não muitos, têm o que Lila tem. Ela certamente não deveria se preocupar com tais trivialidades. A senhora tem tudo o que precisa para brilhar no baile imperial. O jovem é muito encantador e galante, um verdadeiro cavalheiro, e provavelmente popular entre as damas. Você poderia dizer isso, mas o estranho não está interessado nem um pouco. O jovem não está tentando chamar a atenção das mulheres de forma alguma. É assim que é, Lila se divertiu com isso. Era muito estranho. Em uma conversa com uma garota, ele falava sobre a atenção feminina, como se ela não fosse uma dama de fato. Parece que ele a trata como uma igual, porque é assim que estava sendo, embora ela ainda não acreditasse nisso. Os jovens se levantaram e começaram a caminhar pelo campo. O jovem estava certo de que ele precisava daquele lenço e perguntou se a garota havia mudado de ideia sobre entregá-lo a ele. De forma alguma, mas esse lenço tinha o brasão da família Villot bordado nele, e ninguém poderia ver isso, caso contrário, haveria problemas. Léa ficou preocupada com isso, mas seu interlocutor a garantiu que ela não tinha absolutamente nada com que se preocupar. O jovem bonito e imponente se aproximou do ouvido da garota e, brincando, disse que o esconderia muito bem, como um tesouro. A protagonista imediatamente se afastou, pois o estranho estava mais uma vez impermissivelmente próximo dela. Lila estava grata por o rapaz não mostrar o lenço para ninguém. Como era incomum. Afinal, a protagonista foi chamada, era hora de voltar, caso contrário, seria muito indelicado, e o Duque ficaria bravo. O misterioso companheiro da garota tocou levemente os finos dedos dela com a mão. O jovem pediu permissão para fazer uma última pergunta por aquele dia. Seria sobre impostos novamente? Já haviam discutido tanto sobre isso. Não. O estranho estava interessado em saber se a garota já havia pensado em trabalhar no serviço público. Lila simplesmente congelou, assustada. O rapaz valorizava seriamente suas habilidades e conhecimentos e estava confiante de que ela poderia lidar com esse tipo de trabalho. O jovem realmente acha que Lady Tabessa será aceita no serviço civil do imperador? Isso é exatamente o que o interlocutor pensa. Lila riu. Mulheres não eram contratadas para tais posições, mas ela ficou lisonjeada com a fé dele em suas habilidades. No entanto, não havia tal lei, então a questão aqui não era sobre leis, mas sobre tradições enraizadas, estereótipos estúpidos e a vulnerabilidade da dignidade masculina. E, se de repente a protagonista tivesse essa oportunidade, ela gostaria de aproveitá-la. Lila imediatamente exclamou sua resposta, claro, ela amava muito seu trabalho. Era agradável e interessante para ela, seria uma válvula de escape. O jovem estendeu um sorriso gentil e misterioso. Ele ouviu o que queria e esperava que Leila não esquecesse aquela conversa. Na mesa, atrás de uma pilha de documentos e livros, estava um jovem de óculos, preenchendo diligentemente algo. O som de passos se aproximando foi ouvido atrás da porta. O jovem imediatamente se levantou de sua cadeira e disse com raiva: Você finalmente chegou. Ele enterrava o pobre rapaz no trabalho enquanto ele próprio estava passeando e aproveitando o belo tempo. As palavras de indignação foram direcionadas ao misterioso estranho da protagonista. O jovem ajustou os óculos e, em um tom de negócios, acrescentou: O imperador Killian de Zepel e Ilia não deve agitar o povo antes do baile. O encantador imperador se aproximou majestoso da mesa e pegou um dos documentos. O jovem já havia entendido, certo? O rapaz de óculos olhou para seu mestre com um olhar impassível. Sua Alteza estava brincando, agora. Killian riu. Bem, claro, o executor está terrivelmente cansado. O imperador aparentemente quer que ele morra aqui mesmo, em sua mesa, de tanto trabalho. De jeito nenhum.
Que Lianzão se aproximou do jovem e sorriu. O servo sabia muito bem o quanto o imperador o valorizava. O rapaz à mesa estava completamente abatido, e abaixou a cabeça na mesa. Ele implorou ao imperador para guiá-lo, mas sob nenhuma circunstância, então que o imperador contratasse outra pessoa. O jovem não tinha tempo, mas o imperador confiava apenas nele. O executor já estava pensando em trair o imperador, para descansar na prisão pelo resto da vida. Mas havia boas notícias para o executor. Sua Majestade Zepel encontrou um candidato muito digno e em breve contratará um assistente competente e digno para o jovem. O executor imediatamente se levantou da cadeira. Não pode ser. O imperador realmente vai contratá-lo? Kilian acenou com a cabeça aprovando. Então o imperador poderia contratar 3 executores de uma vez, e eles viveriam bem. Mas o imperador respondeu que não poderia contratar ninguém. Bem, um é um. O executor concorda. Quem mais foi tão azarado além dele? Então o servidor pedirá cartas de recomendação pela manhã, mas isso não é necessário. O imperador organizará um exame. Há um exame administrativo no império, mas raramente é realizado, já que os cargos governamentais são preenchidos com base em recomendações pessoais ou graduados de instituições prestigiadas. Mas mesmo que o imperador decida realizar um exame administrativo, é improvável que algo mude. O imperador planeja realizar o exame em um mês. Há pouco tempo, mas eles conseguirão, mesmo com impostos, política e bem-estar. O assistente pessoal do imperador Kilian deve ser capaz de entender todas essas áreas. O jovem abriu a boca, animado. Ótimo, o rapaz de óculos nunca terá um assistente e morrerá aqui. Ele anunciará o exame após o baile imperial. O imperador sorriu predatoriamente e disse que seria necessário divulgar que as mulheres também poderiam se inscrever para essa posição. Assim, o tão aguardado dia para o império chegou, o dia da coroação e do baile imperial. Todos estavam se preparando desde a manhã. A protagonista tentou não sucumbir à corrida geral e aproveitar a solidão. O feriado duraria 2 dias, o primeiro para todos, e no dia seguinte haveria uma celebração apenas para a metade masculina da população. Algum dia, esse sistema podre mudará. Lila apertou o punho na água quente, apenas precisando passar por aquele dia, e então lentamente abriu a mão. Mas será que a garota conseguirá lidar com a pressão geral? Depois do último escândalo, ela e o Duque se distanciaram completamente. Antes, eles podiam conversar calmamente, mas agora os futuros esposos não disseram sequer uma palavra, caso fosse o mesmo no banquete. A criada pessoal vestiu sua senhora. Esse vestido cai incrivelmente bem em Lila. A cor prata destaca seus cabelos escuros. A protagonista realmente brilhou, estava incrivelmente bela. O vestido era o complemento perfeito para a garota. Claro, os elogios faziam parte do trabalho da equipe de serviço, mas o vestido realmente caía perfeitamente nela, maravilhosamente ajustado à figura delicada da jovem. O tecido era incrivelmente agradável. Ela teria que agradecer ao alfaiate após o baile imperial. Leila estava sentada à mesa de maquiagem, seus maravilhosos cachos ainda precisavam ser arrumados e algum cosmético aplicado. À sua frente, na mesa de maquiagem, havia uma variedade de frascos com blush, sombra, pó, além de suas joias. Todos os preparativos estavam completos. O Duque já estava esperando sua futura esposa no lobby. Era hora de sair, eles precisavam ir para o baile imperial agora, caso a casa Villot não quisesse que se atrasassem para o grande evento. Antes que a protagonista tivesse tempo de sair de seu quarto e apreciar sua bela imagem, um copo de vinho foi derramado sobre ela. As criadas correram até sua senhora, horrorizadas. Que vergonha, o vestido de Léa foi arruinado. Michelle estava quase chorando. O que elas fariam agora? O baile imperial estava prestes a começar e não havia tempo. Do outro lado, Lila estava diante de uma criada indesejável. Ela estava tão arrependida, estava apenas apressada indo para seu quarto e não percebeu Lila. A atrevida e mentirosa garota fez uma reverência diante da protagonista, dizendo que não queria que fosse assim. Leila poderia destruir aquele objeto falso e barato com um estalar de dedos, estava tudo muito óbvio, até o Duque entenderia o que era o quê. Mas a garota sempre foi forte, e essa vadia era uma das criaturas mais covardes, invejosas e fracas que Lila já havia conhecido. Tocar nela era como enfiar um bastão no lixo que está apodrecendo sozinho. O problema precisava ser resolvido, e quase não havia tempo. Quantos vestidos as criadas haviam levado? Havia algum prateado?
Afinal, era uma recepção imperial, precisavam resolver isso rapidamente, não podiam se atrasar. Havia outro vestido prateado, que fosse. Não havia mais tempo para escolher joias e a maquiagem foi feita especialmente para esse tom. Além disso, ela e o Duque precisavam usar trajes combinando. Que as criadas trouxessem rapidamente o vestido semelhante e levassem com elas os outros sapatos e joias, apenas por precaução. A protagonista pediu que dissessem ao mordomo que Felin deveria ir ao baile imperial sem Lila. Lila estava acostumada a condições difíceis, pressão constante e situações de emergência. Ela não poderia ser abalada por uma atriz barata. Ali estava o majestoso palácio de Sua Majestade Imperial, onde os banquetes mais importantes e as pessoas mais importantes para o país eram recebidas no feriado mais importante do ano para o Império. As carruagens se amontoavam do lado de fora do Palácio Real, convidados chegaram de todas as partes. O grande imperador Kilian Zamel foi informado que o Duque Vilot já havia chegado ao seu palácio e que ele havia chegado sozinho. O imperador se levantou de seu assento, indignado. Onde está a noiva desse idiota? Kilian precisa dela. O assistente pessoal olhou pela janela e informou tudo a seu senhor. Leila não queria ir, mas teria que aparecer de qualquer forma. Na rua, apenas o Duque saiu da carruagem Vilot, sem sua futura esposa. Não seria esse idiota uma dor de cabeça? Não, havia algo muito errado ali. Kilian Zepel ordenou que seu assistente, Ber, adiasse o início do banquete. O imperador sentiu, Lila certamente estaria ali. Lila Taza, todos na alta sociedade conheciam esse nome, embora ninguém nunca tivesse visto a própria garota. A protagonista não era uma celebridade. Havia vários rumores sobre como essa garota provincial apareceu na família nobre do Duque. Ninguém sabia o que essa senhora havia feito, mas o